Está valendo, meu querido Rafael Sgrilles, convidado de hoje do nosso Deus Zebracast. Da comunicação, do O jornalismo, futuro, mano. Esse moleque é o fera futuro diretor de comunicação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí sim, que Senhora. responsa, Tá em papai. negociação. Legal, Olha só, Tá em hein? negociação com a nova diretoria. Bom demais. Rapaz. Isso é bom. Então tem data pra cair? Pode cair a qualquer momento. Tá em negociação com Antes de entrar. em negociação com o Osmar Stabile Grande Osmar Ó. Stabile agora, hein? O homem tá na responsa e agora. com o Armando Mendonça, que me prometeu que vem aqui, hein? Boa, É bom papo, hein? Armando, Bom papo, hein? vou ficar em cima, meu. Vou cobrar Bom. até as últimas horas, hein? Agora o homem tá lá vice, né? Agora o homem tá de É. vice. E o Sgrilles, que sabe tudo de Corinthians, ele que é setorista do Corinthians lá na Rádio Energia 97, tá com o programa também Tempo de Jogo, é isso? É isso. Alfinete, grande abraço pra você. Tamo Primeiro junto. de tudo, meu brother. Tamo Obrigado, tamo junto. Junto, Rafa. Pra todo mundo, pra vocês que estão aí do outro lado, grande abraço a todos. Tempo de jogo das 11h30 à 1 da tarde, até 1h30, porque no YouTube a gente vai pros acréscimos, estende então um vai pouquinho. até Boa. 1h30. Quem que é o time lá? Você, aquele louco daquele Danilo Soto, que Exatamente. é outro que tá pra vir aqui também, mas o cara tem 50 empregos, meu. Cara, Eu olha, nunca vi um cara que tem 50 empregos na vida. Ele e o Aliás, Mauro Betti. É o Július. vai ter agora uma série, né, que a mulher dele vai fazer. Meu marido tem 285 empregos, e aí o Danilo Soto tá nessa aí. Tá, o Danilo Soto, Marcelo Lima e também o André Ranieri, todos os dias lá falando de futebol, com aquela tropa gente boa, aquela tropa louca. E o Quero. Nós temos um participante que é o cara que faz a mesa de som, que é o Quero, é o nosso mascote. Então ele fica aloprando a gente durante os 90 minutos lá, durante os É a cara 120 do- minutos a cara, lá. a cara. Segunda a sexta na Energia 97, Exato. às 11 da manhã? 11h30. 11h30 da manhã. 11h30 da Até manhã. 1h30. E aí, quando tem jogo, você também faz a cobertura do Corinthians Isso. pela transmissão da energia, não é isso? Porque lá a gente faz de torcedor para torcedor. Então, cada time tem a sua equipe de transmissão, o seu narrador, o seu comentarista, o repórter de torcida. Então, lá no Corinthians eu faço com o Luiz Cláudio de Paula, que é o nosso narrador, o de Paula, com a Lele Bepler, que você conhece muito bem. E aí sempre tem uma alternância do repórter de torcida, né? O Danilo Soto é o cara mais isentão, né? Isentão, pro São Paulino. Mas assim, como ele é um cara gente boa, então a galera curte e Ele abraça. faz qualquer jogo, né? Qualquer jogo. E não qualquer dá jogo nada, ele né, pra faz, ele, isso é bom. Mas é muito legal. E tô lá desde 2021, né? Tô lá desde 2021, mas a carreira é extensa e a gente vai falar sobre isso aí, que eu tô ficando velhinho, né? Quando a gente Tá- vai ficando velhinho, a gente não vai deixar. Tá nada. Tá nada. Você que brigou com o Ale Oliveira lá na 97? Não, eu nem cheguei, Hein? cara. Quando eu cheguei Você lá... que brigou com o Ale? Eu vou ligar pro Ale aqui pra Não, quebrou, perguntar. hein? Não. É? Não, nem trabalhei com a Lê lá. Quando eu entrei em 2021, já tinha tido a treta lá, já tinha acontecido já. Eu não trabalhei com ele lá, não. Mas a galera do estádio lá, gente boníssima, cara. 26 anos no ar, cara. E como é que com 26 anos você não tem treta? A galera se dá muito bem. Isso é A muito galera se dá muito bem. Mas, cara, nos 26 anos, cara, você vai ter treta, Ah, você vai acontece, ter pô. coisa. Mas hoje, cara, o ambiente é sensacional, cara. O ambiente, posso dizer Você hoje. faz entrada na... Não, no estádio, não? no estádio não. Mas já participei algumas vezes. Mas entrada no estádio não. Mas assim, bem pontuais, assim. Nem ficando na bancada. Chegou lá, ô Sgrilles, dá uma notícia aqui, senta aqui rapidinho e já... Que é programa dos caras. Você entra com notícia. Você entra Só com quando, notícia. só Só pra quando dar um- eu sou solicitado, mas de vez em quando. Todas as notícias do Corinthians e da gravidez da influencer aí do Neymar agora com o Rafael Olha, Sgrilles. novo Tá- correspondente Léo Dias, inclusive. E tá sabendo de todos os detalhes. A separação inclu- da Virgínia lá. Separação da da Virgínia, Virgínia, exatamente. Todos os detalhes ele tá sabendo. Será que o Portuga topa vir aqui? Claro que topa. Oxe, mas manda mensagem pra Não, ele. liga pra ele aí. Peraí. Boa, isso é bom. Vamos Isso é ligar bom. aqui, Adoro esses vamos. negócios ao vivo. Eu Adoro. tenho que ver se ele vai atender. Se ele não muito atender, legal, não é velho. culpa nossa, mas Vamos a lá, gente deixa tem eu- que tentar. Deixa eu Então, ligar aqui. Vamos fazer o convite aqui pra ele no ar. Aqui. Deixa eu ligar. Não tem nem como aqui. fugir depois. Vamos lá. Vamos Enquanto lá. isso, vai lá, acesse o Deus Zebra News, hein? www.deusebranews.com. Ó, o Ricardinho já colocou na hora aqui, ó. É, moleque. Aí, ó, acesse aí o Deus Zebra News. Todas as notícias aí, pré-jogo. Muito Isso. bacana o Deus Zebra News aí, todo dia com muita informação aí para todo mundo que gosta de ficar com aquela informação pré-jogo, saber as possíveis escalações, as estatísticas dos jogos.
tudo certinho aí no deusebranews.com.br. Eu somando aqui, ó. Né? Cara, muito legal o programa, cara. Muito Vamos ver legal. se... Ah, não. Não atendeu. Ele vai ligar. Caixa postal. Daqui a pouco ele liga. Ele vai ligar de volta. Ele vai, com certeza. Daqui a pouco ele manda Ele vai ligar de mensagem volta. aí. Vamos começar falando de Corinthians aqui, da Bora. nossa querida Couro 50, Grande Couro 50. né? Bom Produtos oficiais licenciados de Corinthians, Santos e agora do São Paulo, hein? Tá chegando Garoto também. propaganda, o Zete, né? Ô, Zete. Garoto propaganda, o Zete. Então aqui, produtos oficiais licenciados da Couro 50. Acesse aí e use o nosso cupom, hein? DeuZebra10 aí, 10% de desconto para você adquirir os seus produtos oficiais licenciados de couro da Couro 50 de Corinthians, Santos e agora São Paulo, meu querido Alan. É o Zete que admitiu, né? Que o São Paulo caiu, alfinetinho. Não é só corintiano que fala, não. Ah, é? Ele falou sim. que Teve o São essa Paulo parada caiu. aí? No Paulistão. Falou. Teve. Vamos É, trazer o Zete aqui também, a gente faz um especial da Couro 50 boa, aqui. Bom papo também, o Vamos ver Zete, se o hein? Zete vem Zete aí. é bom Aí tem papo história. também. Bom. São Paulo, né? Com uma campanha brilhante na Libertadores, né? Porra, velho, aquele Assim, time lá... assim como o Palmeiras, embaçado, né? Igualzinho a do Corinthians. nem fala, né? Cara, Mas posso te falar? Meu Deus. O grupo do Corinthians foi mais difícil que o grupo que esses caras Eu pegaram. também acho. Com certeza. Embora eu ache o grupo do Corinthians na Sul-Americana fraco, viu? O Racing Sim. é muito ruim, né? Não, primeiro que o Racing já é o Nem- saco de pancadas da equipe, do grupo. Aquele não é um time, aquilo lá, credo. Mas o América fez uma força para não classificar. E o Corinthians ali Piorou. rateando, mas o América, assim, com o Quinteiro obesíssimo, Obesinho. não jogando nada, É. e fez uma força para não classificar, e mesmo o Corinthians, assim, não classificou. E eu tenho como impressão, e até falei isso nas transmissões, Alfinete, Alan e amigos, que o Corinthians, a chance mais fácil de chegar a um título não é a Copa do Brasil. Era a Sul-Americana. Era a Sul-Americana. Porque a Sul-Americana, tirando os brasileiros, é um nível muito mais abaixo. Agora, a Copa do Brasil. Mesmo os todo mundo quer brasileiros. ganhar. Quem que tá na Sul-Americana de Exato, brasileiro bom? Exato. Tem um... O Corinthians fez um papelão nessa Fez um Copa papelão. Sul-Americana. Agora, um negócio, que teve um um negócio vergonhoso. Teve um pênalti no Garro que, cara, é um absurdo isso daquele pênalti que ele foi puxado. É, dentro da aí área, eu que acho foi que é a pênalti. interpretação do árbitro. Aí vai muito da Mas não dá pra interpretação botar do isso árbitro. na conta, Alan. Não dá. Pô, Mas, foi mas pênalti, assim, velho. eu sou até Não merecia, criticado. não merecia passar, mas foi pênalti. Eu foi. sou criticado lá na Energia pelos corintianos, porque eu acredito que muitos jogadores que ganham muito entregam pouco. Você vai ver o número de assistências e gols do Memphis. 13 assistências, 13 gols. Mas vai ver os gols do Memphis. Ele ajudou pra caramba no ano passado. Nas 9 vitórias consecutivas, ele, o Garro, Yuri, arrebentaram. O Hugo Souza, arrebentaram. Mas só que nesse ano, eu sou crítico com o Tomás, porque as participações em gol, tanto assistência quanto gols, com adversários pouco expressivos. Do Paulista ali mais, né? Mas só que, por outro lado, no copo meio cheio e meio vazio, do outro lado, a característica do Memphis é essa. Ele não é um cara rápido. Ele não é um cara habilidoso. Ele é o cara Ele é o quê, então, caralho? Não, mas só que mais novo, ele era marcador, ele fazia gols, mas do jeito dele. Dá uma passadinha pro lado e bate. Uma passadinha pro lado e bate. Agora, eu não sei o que acontece fisicamente com ele, que ele não tem mais aquela mobilidade. Ele só joga com a bola no pé. Sem a Sim. bola ele não ajuda, não marca, não recompõe, Quando a marcação não dá opção. não é tão intensa. É. Quando a marcação não é tão intensa. Mas eu acho que os números são respeitáveis, mas você tem que ver o contexto dos números. Mas se você for ver, o Memphis, ele ajudou nesses jogos que você tá falando, tudo contra time ruim. Sim! Você coloca no Pega os Campeonato 9 jogos, Paulista. as 9 vitórias lá do brasileiro. Contra quem foi? Bom, Atlético Paranaense, Rebaixado. Criciúma. Rebaixado. Mas teve o Palmeiras também, teve o Bahia aqui, que é um Bom, time então, mais difícil. Tudo bem, não. Sim, Teve o sim. clássico contra o Palmeiras. O clássico com o Palmeiras. O gol de bicicleta contra o Grêmio. Grêmio também, outra porcaria. Sim. Olha que quase O foi Grêmio rebaixado. tava, Olha como tá aí esse ano. Quem mais? Cuiabá, Cuiabá. Caras que davam espaço pra ele jogar. Agora, quando você pega Vitória. Também, Quando Vitória. você pega um jogo ajustado, com marcação Santos. ajustada, no meio campo, não dando intensidade, que ele precisa criar alguma coisa, a lentidão é muito grande. Ah, Rafael, você pega no pé porque é o Memphis. Não, porque é o cara que pode entregar. Claro. A gente vai cobrar de Mas quem vai será entregar. que pode? Ou será que ele é isso mesmo? Mas, Então, mas Mas pro torcedor fica o pé por cima. Então, mas será que ele não Fica é o pé isso aí em só? cima da bola.
É isso que vai ficar pro torcedor. É, Ele porque tá em foi a cima da final, bola. Por isso que eu né? contesto muito, cara. Eu contesto muito, cara. Você acha que foi uma contratação que não, o custo-benefício dela tá negativo? Bom, analisando o final do ano passado com esse, eu esperava mais. Esperava muito mais. De contexto, de intensidade de futebol. Quando você fala em futebol europeu, o que você busca? O cara intenso, o cara tático, Isso. o cara que vai resolver pra você. Mas só que ele resolve em adversários não tão expressivos. Pode ter alguma coisa ou outra, alguma exceção, mas ele não entrega quando o jogo precisa. Quando você tem um adversário de intensidade contra um Flamengo. Ele não decide jogo grande, né? Não, decide, no cara. Paulista, ele deu assistência contra o Santos, deu contra o Palmeiras nos 2 jogos também. Na primeira fase, que o Yuri fez o gol, né? E na final foi um passe dele também. Mas a questão de gols realmente muito pobre, né? Ele não faz gol em clássico, velho. Eu acho que ele entrega muito pouco pro contrato que fez. Aliás, o contrato dele foi muito, muito mal feito. Por quê? O Augusto, ele queria dar para a torcida uma contratação de impacto. Então ele começou a buscar. Essa questão do que o Thiago Maranhão colocou também esses dias mostra muito a bagunça que é internamente. Pô, você vai... Mas ele deu essa entrevista, ele falou isso com orgulho lá. Mas pra mim foi vergonhoso. Foi meio nas coxas, Mas pra né? mim foi vergonhoso. Você vai buscar no site No chat GPT. SofaScore. SofaScore. Você vai no scout. Você não tem um cara que vai lá buscar, o cara que, não. Ó, o Memphis é o cara pra contratar, porque jogando com os caras das características que nós temos aqui, é o cara que vai encaixar. Isso. E aí você dá o mundo pro cara. 5 participações em gol, 1,5 milhão. 5 participações em gol. Então, brother, como é que você vai entregar o clube pro cara? O cara vai fazer 5 participações em gol, com todo o respeito, contra Rio Claro, contra Velo Clube, É. contra o Noroeste. Ele vai ficar rico aqui. É claro que ele vai ficar Não, rico. mais rico. Mais rico do que ele já é. É. Mas e contra o Flamengo? E contra contra o Atlético Mineiro? Contra times que têm ali jogadores de qualidade. Contra o Palmeiras ele até entregou, mas contra o Palmeiras ali é superação, é coisa da camisa, a mística da camisa, é outra parada. Mas ele precisa entregar mais. E eu acho... Contra o Barcelona de Guayaquil, ele Nossa, não jogou nada. exatamente. contra o CV ele não jogou nada. Não jogou nada. Era o CV Nessa lá. Sul-Americana aí, acho que ele fez um gol contra o América de Cali, né? Mas pouco É. entregou. É. A falta de intensidade, Alfinete. Como é que você vai entregar o clube pro cara que não tem intensidade? Pro cara que não decide? Agora, se o cara decide, beleza. Aí você vai pagar os tubos Que e ele- o custo-benefício vai valer. Ele chegou com essa moral toda. Falei, puta, esse cara deve ser foda, hein? Dei uma olhada nas coisas dele. Eu lembrava dele de nome e tal. Eu não sou um cara que... eu não sou fã de futebol europeu. Não gosto de ficar assistindo jogo de futebol europeu. Tô cagando pra eles igual eles cagam pra nós. Final da Champions é capaz de eu dar uma assistida. Eu aí. vou assistir também. Mas eu não sou fã de futebol europeu. Não tenho interesse. Eu até gosto, mas não sou aquele cara que acompanha tudo. Não. eu não Tem alguns que dá até sono. Não, os caras Tá, falam, tá. não, você viu Wolverhampton e... Não. Ah, tá, mano, Tem mais o que tem umas fazer. porcaria, tem umas porcaria. Eu, lá não, assim, eu também. não sou fã. É. Mas eu gosto de jogo de seleção. Sim. Jogo de seleção eu gosto. Me vi também, não achava ele nada demais, mas também não conhecia tanto. Aí eu falei, pô, esse cara deve ser meio... Pelo jeito, vai ser meio um Tevez aí. É muito longe Não, disso. não. Não, Até pela não. cultura também, não tem nada. Né? Não, digo de... De resultado técnico. Certo. Mas aí ele ganha a torcida porque é o cara que vai na favela, o cara que vai na comunidade. Eu acho muito legal esse Eu lado também acho externo muito do legal, do Isso é legal Memphis. pra Eu você. acho Então muito você legal. contrata um embaixador. Você vai dá- ganhar- mas você, que- você contratou o atacante, você não contratou o embaixador da ONU. Entendeu? Então, acho que para entregar precisa muito mais e com adversários relevantes. Para mim, é isso que eu contesto bastante para um cara que ganha 3,5 milhões. O Mas- empresário dele deu uma entrevista essa semana, falou que a ideia do Memphis era ir pro Flamengo. Você viu essa notícia? sim, o Flamengo Isso, queria isso, ele. isso. Isso é Não, ao verdade. contrário. Aquilo que eu vi era o contrário. É que o Memphis tinha vontade de morar no Rio de Janeiro e jogar no Flamengo. Mas eu vi uma história que o Flamengo também queria ele, mas não gostou da pedida salarial dele. Aí que não aí bateu. é muito. É. Hoje em O que dia, que você tem de informação dessa notícia? do Flamengo eu não sei muita coisa. Eu tô indo muito com a questão que vem sendo veiculada na imprensa. O que eu sei é que ele gostaria de jogar no Flamengo.
Ele gostaria de jogar no Flamengo. Isso eu sei. Agora, se o Flamengo rejeitou a pedida salarial, aí eu já não tenho essa informação. Eu tô indo com o que tem sido veiculado na mídia. Como o Flamengo também foi atrás do Garro e o Tite vetou. Né? Tite? O Tite tava Na lá, época? e vetou o mas Garro. aí- Não, para. Não É pode sério, ser. é sério. Era mais fácil o Garro vetar o Tite. Não, o Tite vetou. Mas o Tite aí- não queria a contratação do Garro. Acredita nisso? Aí a informação que eu tenho. O Garro, se não tivesse essa questão do joelho, no meio do ano ele ia ser vendido. Pro Zenit, Agora, eu acho. Agora ele ia ser Garro, vendido. então isso é O informação. Garro, se não tivesse esse problema no joelho, Ele ia ser o vendido. Corinthians dentro já trabalhava com, não tinha proposta, mas já trabalhava com a hipótese de perder o Garro no meio do Porque ano. teve uma proposta do Zenit pra ele, não teve? Sim, mas não chegou com o que o Corinthians queria. O certo. patamar que o Corinthians quer, o Zenit não chegou. Mas já trabalhava. Sabe aquela coisa? O Breno Bidon deve ser vendido. Se chegar uma oferta Arruma pro alguém Breno pra comprar Bidon, esse cara, pelo o amor de Breno Deus. Bidon vai ser vendido. Ele vai ser vendido. Vai ser No vendido. meio do ano ele sabe. Mas só que o Certeza. Corinthians já trabalhava com essa hipótese. Já sabia. Se chegar a proposta, não tem como segurar. Hoje em dia, vamos trabalhar com essa ideia. Corinthians, São Paulo, Santos com Pires na mão. É só o Palmeiras que pode E segurar os segura. caras. E tá segurando faz tempo. hein? Exato. E Yuri, se chegar a proposta, ainda mais com a questão do empresário, Meu se chegar Deus, a proposta, vai vender. Vai vender. Por quê? O Corinthians tem problema de fluxo de caixa. E às vezes o torcedor não entende o que é isso. É quando você precisa fechar sua folha salarial e todo o lucro, toda a receita que vem fora da data. Então você vai ter aquele atraso de alguns dias. Então esse negócio, não tem dinheiro em caixa, isso já vem desde o começo da administração Augusto Melo. Por quê? O dinheiro chega depois que já fechou o mês. Então você vai ter os dias de atraso. Você vai ver direto, olha, o Corinthians atrasou, Não é porque o Corinthians atrasou, porque o dinheiro vai entrar depois. O fluxo de caixa, o problema era esse, que a entrada da receita vinha depois que já fechava o mês. Então você tinha lá aqueles dias de atraso, mas você conseguia acertar. Mas só que ali, para fazer a fumaça, Corinthians atrasa salário. E no começo de uma administração, depois de um fim de 16 anos, tinha toda essa questão. Tinha. A administração nova está atrasando o salário, mas a questão do fluxo de caixa, porque agora, nessa entrada do Augusto Melo, tinha muita cortina de fumaça, tinha muita informação chegando. E ali, é o grande desafio do setorista. Você pode perguntar para Belo, para Vissone, para todos, para o Fabiani, que agora está arrebentando, para o Pedro Ramiro. O grande desafio do setorista é realmente ver a informação. Porque vai chegar de todos os lados. Vai chegar, por exemplo, vamos fazer aqui. Alfinete foi visto pelas ruas aí, chapadão, doidão. Ele tropeçou e bateu a cabeça. E tava doido. Quando o cara viu, ele tava porque ele bateu a cabeça. E ficou grogue. Mas quem viu, falou que ele tava chapado. Mas qual é a notícia? O cara bateu a cabeça e ficou zonzo. Acontecia isso, brother. Então, vinha a notícia que tava chapado. Vinha a notícia que tava doido. Mas o que aconteceu com ele? Bateu a cabeça e ficou desacordado. Era muitas coisas entre a verdade mesmo, né? A verdade Cara, de fato. É muita coisa. Teve negligência? Claro que teve. Teve errado? Teve burrada? Claro que teve. Mas só que assim, eu não passo pano pra ninguém. Eu não tenho político de estimação. E tenho pena para quem tem o seu político de estimação. Tanto na política normal quanto política de clube. Porque todo mundo tá lá por um propósito. Entendeu? Todo mundo tá lá por um propósito. Mas assim, eu não sou Renovação e Transparência e não sou Augustete. Porque esses caras, para mim, não amam o Corinthians. Não amam o clube. Quem ama o clube é o torcedor que tá lá. Mas o Augusto tava com esse discurso no começo da campanha dele, Mas que ia devolver o Corinthians pro corintiano. O político, né, faz Ele toda a fez propaganda lá. esse discurso Na que você época tá da falando campanha, aí. né? E aí, pelo jeito, não cumpriu nada do que ele falou, né? Não cumpriu, sabe por quê, Alfinete? Pra você Você gostou da gestão dele? Não. E assim, eu não gostei, achei péssimo, achei amador, principalmente o começo dele foi muito amador. Foi uma bagunça. Uma bagunça. Nossa senhora. Mas só que é o seguinte, ele herda uma coisa muito errada dos 16 anos de Renovação e Transparência. Óbvio, pega o clube arrebentado. Mas só que foi passando
3 meses, vou colocar pessoas técnicas. Ele colocou o Rubão. Da onde o Rubão é técnico? Ele tem uns acertos lá, trouxe o Garro, trouxe alguns caras, mas Pedro beleza. Raul. Não. O Pedro O Raul. Garro dessa primeira leva dele aí foi o único que ele acertou. Né? Acho que até um Ranieri. Ranieri também. Mas, bom. não pagou, Então. Não pagou ainda? Até hoje. Mas ainda vamos considerar um acerto. né? Porque ele vive falando, não, o salário tá em dia aqui, tive que pagar tudo, aí toda hora sai uma notícia, Corinthians não pagou não sei quem, Corinthians não pagou não sei quem. Mas a gente já chega lá, vai lá. Exato. Mas aí, o que acontece? Algumas figuras começam a aparecer de aliado do Augusto. Ele se alia ao Mariano, ele se alia ao Sérgio Moura. Os São Paulinos falavam, cuidado, esse cara aí ele teve tava lá na administração, do Aidar, que deu algumas coisas lá no São Paulo, Os caras foram expulsos do foram clube. expulsos do clube, só isso. E ele se alia ao Augusto. Por que o Augusto se aliou a algumas pessoas? Porque ele precisava de aliados de todos os lados. Então, ele se aliou a muitos influencers, ele se aliou a pessoas duvidosas, ele trouxe algumas pessoas que não são técnicas, ele trouxe pessoas para ganhar o maior número de aliados e fazer com que a leitura de política dele fosse obedecida, fosse olhada. E por isso que a organizada teve a esperança, como todo corintiano, mas aí vai passando o tempo. Teve a casa de apostas, que sai. Primeiro, a questão de pagar a multa da antiga casa de apostas, que ficou muito nebuloso isso aí também. Isso aí não Como tem nada vai a ver. pagar? É. Pode falar o nome? Pode. Como é que vai pagar a PixBet? Você traz a VaideBet e como é que você vai pagar a PixBet? Beleza, não. A VaideBet vai pagar. Tá, beleza, a VaideBet vai pagar. Tá, precisamos de um cara de impacto. Aí foram buscar a cara de impacto, papapá, e o Corinthians tomando couro. Campeonato Paulista perdendo. Calma que eu vou organizar. Vai vir coisa boa aí. E o Corinthians tomando pau. Tá vindo coisa boa aí. Tá vindo coisa boa aí. Até agora tô esperando a coisa boa vir e tá vindo até polícia. Até a polícia tá vindo. Aí o único acerto que eu coloco na administração Augusto Melo. Quando ele fala em trazer um cara técnico, ele traz. Que é o Fabinho Soldado. Mas o Fabinho Soldado nunca tinha exercido essa função, né? Lá no Foi uma Flamengo, aposta dele. Foi. Lá no Flamengo era um posicionamento diferente, mas era um cara que, assim, o Fabinho Soldado ele é muito bem visto no mercado do futebol. No mercado. Pelo seu trabalho, pela sua retidão, pelo seu caráter e tudo, e o jeito que ele consegue blindar o CT. Que uma coisa que ele fez lá no Flamengo, que os setoristas falam, é blindar o CT. Então, ele não deixa influenciar. E no Corinthians, agora, mesmo com tudo isso aqui, ele tá blindando o CT. Mas como que o CT tava blindado? É amigo do Augusto jogando bola, fazendo churrasco. Mas dá uma zona lá. Mas familiar, bagunça. Mas aí também você tem que puxar, porque assim, se você não dá uma aliviada pros caras também, os caras te fritam. É verdade. Então Tudo é político, né? Ele soube fazer esse meio termo. Mas também tem seus erros também. Mas só que ele faz uma janela assertiva. Isso. Ele traz a base da reação do Corinthians. Quem é a base da reação do Corinthians? Traz o Hugo, traz o André Ramalho, que chega, veste a camisa e joga muito, pra caramba. Joga muito. Caiu agora. Caiu. Esse ano... Esse ano é outra parada. Mas 2024, que eu não sei o que aconteceu com esse cara. 2024, falei, resolveu a zaga. Puta jogador. Resolveu a zaga. Até brigo com os caras no Twitter, os caras me zoam, que eu falei que tava... Mas, tava resolvido. Não sei o que aconteceu com esse cara. O cara veio do PSV, futebol holandês, vem bem pra caramba. Com a ajuda da casa de apostas lá, com os potes da sorte, traz o Memphis. Então ele faz algumas contratações. O Carrilho. O Carrilho. Que o Ramon pediu, né? Que é um acerto gigantesco. Joga muito. Então, com esse recorte, o Corinthians consegue a reação. Se classifica pra pré-Libertadores. Se não tivesse isso, alfinete, além amigos, o Corinthians ia cair. O Corinthians ia estar na Série B hoje. Se não tem esse cara trabalhando e tentar trazer credibilidade para fazer negociação no Corinthians, mas só que agora ele tá trabalhando sem dinheiro. O Corinthians trouxe o Angileri. Tá, negociação de mercado. Agora ofereceram lá ao Dorival, eu vou gastar não sei quantos milhões aqui pra contratar. Quero falar do Dorival daqui a pouco também. Contratar. Não tem dinheiro pra contratar, brother. Por isso tem que vender. Ele deu uma entrevista aí agora, nessa despedida dele, na renúncia que não foi renúncia. Eu vou falar pra você.
Eu vi uma foto esses tempos agora, já bem pichada. A foto do Osmar Stabile, do Fran Papaiordano e do Garcia do lado do presidente da federação. Cara, o Corinthians voltou umas décadas atrás, velho. Voltou na era do Alibi, mano. Meu Deus. Olha, E essa era é eu tenho medo, porque conversando com alguns conselheiros, no meio da nossa live lá na Central do Timão, Rafael, não tem um nome. Nós estamos buscando... Para candidatura? Para candidatura. Estão falando muito do Rosalá e tudo, é um nome meio que em consenso, mas ele não quer a princípio, ele tá meio que assim... Ele teve aqui 2 semanas atrás. Primeira pergunta que eu fiz para ele, falei, tô entrevistando o futuro candidato à presidência ou tô entrevistando o ex-diretor financeiro? Ele falou, não, eu não, por enquanto não sou candidato a nada. Então, estão tentando convencer o Rosalá. E estão quase conseguindo, mas ainda não convenceu. E não tem outro nome. O Armando? Mas só que o Armando é muito mais do mesmo. Cara, os caras que estão ali é muito mais do mesmo. O Armando Mendonça, eu acho ele um grande papo. Se você conseguir trazer o Armando aqui, ele é um grande papo. Se vocês vão se lembrar, um dos 4 torcedores, depois que o Corinthians tem aquela punição lá, que não pode jogar por conta do Kevin Spada em Ururu, ele é um dos 4 torcedores que conseguiram eliminar e entraram no Pacaembu. Jogo lá contra o Milionários, eu acho. Contra o Milionários, exato. Ele é um dos 4 lá, é um cara que atende sempre a gente. Eu fui nesse jogo. Cara, você tava com o pessoal do o quinto elemento? Fui de helicóptero. Sério? Fiquei com o helicóptero em cima do gramado, mais baixo. Sensacional, cara. Os jogadores depois me encontraram e me xingaram pra caralho. Não tinha torcida, era só o barulho do helicóptero. Eles falaram que não conseguia ser ouvido dentro do campo. Esse é louco demais. Mas a grande questão é pra mudar. Eu não vejo que o Armando Mendonça é mudança, eu não vejo o Stabile mudança, eu não vejo o Rosalá mudança. E não tem um nome, cara. Tem alguém da renovação que pode vir? Não, que pode reaparecer? Eles estão buscando, porque tá todo mundo queimado. Não, mas essa... O Andrés não vai aparecer, o Duílio não vai aparecer, o irmão dele não vai aparecer e o Negão não vai aparecer. Não tem nome. Eles estão buscando um nome, tanto na situação quanto na oposição. Então, hoje, os 2, 3 caras que eu conversei durante... Craque Neto. Aí, olha o nome aí, ó. Meu board lá, pai. Mas será que ele vai? Pegadinha, rapaz. Não vai, Não bro. vai. Não vai. Vai sair da Band, Não nada, vai. sai nada. E eu falaria, como eu gosto do Neto, eu falaria, não vai. Não vai. Eu falaria pra ele, Neto, não vai. Você tá consolidado. Ele vai ser na porrada todo dia, ó. Não, primeiro que, cara, ele ia brigar com todo mundo. Todo mundo. Mas, cara, o Neto é muito gente boa, cara. Uhum. O Neto é um cara espetacular. E por gostar muito do Neto, eu falaria, não assumo o Corinthians. Então quem que é o cara que pode ser? Cara, hoje não tem. Ronaldo Fenômeno. Hoje não tem. Talvez. Ronaldo Giovanelli. Agora, eu não vou falar de pessoas. Eu vou falar de estilo de governança. E eles não vão deixar isso acontecer. O que precisa acontecer para ontem é o fiel torcedor ter poder de voto. Fiel torcedor não consegue nem comprar ingresso. Nem comprar ingresso. Você quer que os caras votem? Não, mas... Os caras não conseguem nem comprar ingresso, meu irmão. Não, mas assim, eles não vão aprovar. Eles não vão aprovar porque ninguém. Não vão. Mas só que começa daí a estrutura administrativa. Porque quando você dá importância pro povão, o cara que compra o ingresso, que é o fiel torcedor, que aí para você entrar pro fiel torcedor e ter direito a voto, você precisa ter um filtro. Você não vai colocar todo mundo, você precisa ter um filtro. Mas você aumenta o quórum e precisa ter uma estrutura importante para quem deixar de ter pouco voto. Deixar de ter um quórum pequeno. Sair das mãos dos caras que estão viciados do voto. Porque senão fica sempre assim, essa zona. Quando você abre o quórum, quando você abre o número de votantes, você pode ter uma mudança. E só vai mudar. O Palmeiras só mudou porque teve 2 pessoas que meteram a mão no bolso. Lógico, senão não teria mudado. Só lembram da Leila. Paulo mas Nobre. O Paulo Nobre foi o primeiro que meteu a mão no bolso. É o grande marco do Palmeiras, né? Mas se não tem a Leila... para continuar a bancar e tudo, o Palmeiras não ia conseguir se estabelecer, não ia conseguir pagar os caras. Não ia conseguir pagar o Paulo Nobre de volta. Então... tiveram 2 pessoas para entrar e fazer a parada. E eles deram sorte que 2 pessoas competentes, né? Exato. E na sequência. O cara filmou eu espirrando. Ô, Ricardinho. Boa. Bem na hora. Não, mas
A gente como a gente. Quem é de São Paulo sabe como tá o clima aqui, mano. Gente O como a negócio tá gente. frio, hein? Aliás, foda. parabéns, Alfinete. Felicidade, saúde, Obrigado. paz, todas as coisas boas. Aniversário. O Eu homem conheço fez- esse rapaz desde 2005. Caraca. Quando ele tinha alcunha de ouriço. É. Na American Tinha cabelo Sat. nessa época? Tinha? Ah, cabelo nunca É, teve bom. muito. Mas, cara, que felicidade que eu tô aqui, velho. Ô, obrigado. Pô, a gente não, também. não, A gente Alfinete, também, pô. você, Puta resenha legal você é um pra cara caramba. que nós começamos lá atrás, já tava na produção do Pânico quando eu conheci. Cara, explodiu, ganhou país, ganhou Ganhou tudo, né, notoriedade, cara? e Muito continua essa pessoa muito bacana, cara. Obrigado pelas pelo palavras, convite, Skrillex. mano. Obrigado pelo Quero que você agora avalie essas palavras aqui, ó. Você vai ver, um monte de chupim lá, né? Dessa ratazana da turma do Andrés, daquele do Ilho. Aqui, ó. E só que lá mesmo não tá podendo entrar, porque tem muita gente lá que tá querendo pegar de pau, né? Uma coisa, Reinaldo, escuta bem que eu vou te falar, tá? Eu também não queria, mas infelizmente não vai ter como. O Corinthians vai virar SAF, tá? O Corinthians vai virar SAF. Não sei se você acompanha aí as notícias. Esse Pedro Silveira que saiu, ele era ex-diretor financeiro da XP. Por que eu te falo isso? Eu tenho um amigo meu cliente também, que trabalha na XP. E ele tem um cargo fudido lá dentro. Ele tava falando que ele já saiu porque o rombo que esse presidente, esse Augusto Mello aí deu, que também é amiguinho do seu Andrés, que é ladrão que nem o Andrés também, ele vai ser preso, tá? Você pode ver que já da diretoria, desde quando esse Augusto Mello entrou, até quando ele tá agora, já saíram 14 diretores. Eu não sei se você acompanha bem as notícias, mas, infelizmente, esse presidente aí, mais uma vez, cagou no pau também. Formação de quadrilha, tá? Esse presidente aí, ele vai ser indiciado nesse caso da Vadebet, ele, o tal de Marcelo Mariano, e mais acho que um tal de Sérgio Moro, tava junto com eles aí também, esses três, vão ser indiciados. E hoje, tem uma reunião lá também, negócio de Conselho de Contas, que chama-se CORE. As contas dele foram todas reprovadas porque ele aumentou a dívida em 600 milhões. Você entendeu? Ele tá querendo jogar a culpa também na incompetência das outras gestões, entendeu? Só que ele aumentou a dívida em 600 milhões. Ele vai estar também, hoje mesmo, os pessoal tá reprovando as contas dele, já reprovaram. Agora vão passar só num negócio de conselho fiscal lá que chama. Isso eu tava no sábado, eles estavam explicando lá, tá? Um dos pessoal da diretoria lá. Mas só foi impeachment. Ele vai sair fora. E aí, o que acontece? A torcida da Gaviões da Fiel já deve estar sabendo de alguma coisa que vai acontecer. Tanto que na sexta-feira agora que passou, o pessoal da antiga diretoria da Gaviões foi lá no Parque São Jorge falar com ele. Falou, se você tiver alguma coisa, algum BO, entrega o cargo e sai fora. Então vai ficar feio pra você. A torcida tá em cima. Você vai ver, Reinaldo, a guerra que vai estourar quando o Corinthians virar SAF. E vai vender, viu? Não vai ter outro jeito. Porque a dívida do Corinthians hoje com o estádio tá em 2,5 bilhões. Entendeu? A dívida tá em 2,5 bilhões. Não tem como pagar. Aí o que acontece? Lá dentro, lá já estão falando que aquele dono que era do Chelsea, o Roman Abramovich, né? Que eu acho que é o Roman Abramovich, que é o antigo dono do Chelsea, junto com o Ronaldo, olha bem, Ronaldo, o Kia e o Andrés. Vamos fazer uma votação, vai chegar numa dívida que vai ter mais um quê? Essa dívida agora no final do ano, com o estádio, vai chegar em 3 bi. E só de juros bancários, o Corinthians paga 300 milhões por ano. É 100 milhões do estádio e mais 200 do clube, do time, né? Que é de empréstimo e tal. E não tem como o clube sobreviver a isso. Aí o que eles vão fazer? Isso foi falado lá no sábado, tá? O dono, porque a torcida vai ficar doida. A torcida vai doidar. Quando souber que sai Fortaleza vai falar pra vender, vai ser foda. Mas não vai ter outro jeito não, viu? O caminho é esse. Ou saber o que eu tô te falando hoje, aí depois lá na frente vai falar, pô, vai ter razão. Esse Augusto Mello vai ser preso, vou pedir o impeachment. Duas coisas vão acontecer com esse presidente. Ele vai ser preso, vou pedir o impeachment dele. Outra, esse cara, esse Abramovich aí, ele vai comprar 60% das ações lá. Isso aí estão falando lá já, tá? E não é conversa fiada, não. Ele vai comprar, vão comprar 60% das ações do Corinthians, e o Corinthians, não, 59%, desculpa, 59%, e 41% vai ficar pro Corinthians. Entendeu? 40% pro Corinthians. Mas quem tá por trás de tudo isso é o Andrés, o Ronaldo e o Kia. E vamos levar lá. Detalhe, tá? A dívida de 2 bilhões com o estádio, deixa eu dar o estádio junto também. A dívida do estádio hoje acho que tem 600 milhões que essa da vaquinha tá fazendo, né? Me parece, tá, Reinaldo? Não sei se é verdade também, isso eu não sei. Mas que estão jogando aí, que eles vão querer dar o estádio, eles não vão querer ficar com o controle do estádio, quem vai ficar com o controle do estádio é o Corinthians, não vai ser nada do SAF. A única coisa que a SAF quer é o Corinthians. Não quer o clube, não quer o Parque São Jorge, não quer o estádio, tá? Então o estádio vai pro Corinthians, é grande presente. Mas o clube em si vai ser administrado por esses caras. Eles querem pagar 3 bilhões e meio por 59% do Corinthians e dar o estádio de graça, assim, estádio pro Corinthians, entendeu? Aí, como é que vai ser? Ele faz assim, 2 bi a dívida do clube, eles pagam, e 1,5 bilhão durante 5 anos. Eles vão colocar 300 milhões por ano para compra de jogadores, para formar um time. Essa vai ser a proposta. Escuta o que eu tô dizendo pra você. Infelizmente, o caminho vai ser isso aí. Esse é um áudio. Gostaria de dizer que eu não estou falando nada. Não fui eu que xinguei ninguém aqui. Não fui eu que dei alguma informação. Não fui eu que falei que alguém vai ser preso. É um áudio que está viralizado no WhatsApp, que fala que o Augusto Mello ia sofrer o impeachment e ser preso, que as dívidas são muito maiores do que parece e que existe um planejamento de SAF entre Andrés, Ronaldo, Kia e Roman Abramovich, dono do Chelsea, e que eles comprariam apenas o futebol do Corinthians, pagariam o estádio, equalizariam é assim que fala? A dívida. A dívida É. e investiriam 300 milhões por ano para montar o time e seria esse Puta, a SAF do Corinthians. Isso é um Proposta áudio boa, cara. que tá viralizado no WhatsApp. Sim, eu já recebi esse áudio e eu tenho duas informações com relação a esse ponto desse áudio. Informação Opa! com o Rafael Skrillex. Põe o barulhinho. Bom, Eu não sei de nada disso aqui, hein? Bom,
Primeiro, vou trazer os pormenores dessa entrada da organizada lá. E era a galera antiga das organizadas. Já chegaram lá arrebentando tudo. Lá, você já foi na sala do Augusto, lá que tem as bandeiras, né? A bandeira Não é mais do Augusto, né? Não é mais a sala do A ex-sala dele. Agora já buga já tudo a cabeça já. Agora é do Osmar Stabile, né? Então tem as bandeiras lá do Corinthians, do estado de São Paulo, lá e tudo. Os caras já pegaram aquilo lá. Tiraram tudo a já. ponta de um material resistente, já pegaram aquilo lá e já quebraram a mesa. O negócio de vidro. Plau! Caraca. Pra dar um susto. E os caras intimaram. Eles quebraram a mesa do presidente? Quebraram a parte lá de vidro. Não é a mesa, mas a parte de vidro. A que turma fica do na Gaviões, mesa. mas não a turma do Alê, ou a Não, outra turma. A turma do galera- metaleiro. Isso, Metaleiro. Mas todo mundo entrou. Mas Eles entrou. quebraram a mesa? Quebraram. Eu não sei se é a mesa ou se é uma parte de vidro. Mas Ué, que essa chegou notícia pra você não mim- tinha dado. Caraca, Não, velho. isso aí foi Olha aí, real. ó. Isso aí foi real. Exclusivo no Deus Zebra, hein? Isso aí foi real. Os caras A ala foram... da Gaviões Quebrou a mesa Mas do não homem. tava só os gaviões lá, era a parte das organizadas mesmo, não era só os gaviões que estavam. Ah, não era só os Gaviões. Tinham Todo tinham mundo. várias organizadas Camisa que 12, foram lá pavilhão. cobrar. Já chegaram, arrancaram o bagulho, Já, quebraram e... e foram pra cima. Caralho, eu não sabia dessa assim, porra, velho. E aí, Esse é o Corinthians e mesmo. aí o papo foi direto. E a partir daí ele falou: se a partir de agora você não apresentar os pontos que a gente está colocando como chave da transparência que você colocou, acabou o apoio. Aconteceu o que na semana depois? Acabou o apoio. Não tinha mais o apoio dos Gaviões, por exemplo. Foi. Aí depois veio as outras organizadas e falou: acabou o apoio. Por quê? Porque qual foi a primeira coisa que ele falou que ia fazer? Transparência na administração dele. E a primeira coisa que ele não fez foi entregar contas. Por isso que tem agora a gestão temerária, que vão agora apresentar e vão reabrir as contas. Então, já teve esse intima. Nessa semana, na semana seguinte, não teve a apresentação dessas contas. Não teve a transparência. 10, 15 dias depois, não temos mais a organizada não apoia mais. Então, deu tempo demais para mostrar a transparência. E não teve. E lá estava seu metaleiro, lá estavam os caras lá das antigas. E teve aquela pressão necessária. Teve aquela pressão. E daí vem o rompimento de muito tempo. Eu estive na organizada na época do carnaval. E já me falaram já, ô Rafa, cara, vamos até o Campeonato Paulista. Vamos até ver onde vai. Com os jogadores. Agora a administração é outra parada. Já tá um ano e meio aí com a caneta na mão. Cadê a mudança? Cadê a mudança? E eles cumpriram o que eles fizeram. O campo, os caras até deram uma blindada. Você vê que não tem mais aquele amor como antes, do Poropopó e tudo. Mas teve o racha com a administração. Então, tudo que eles estavam falando no começo do ano e foram lá e cobraram, eles confirmaram. Os caras foram lá e confirmaram. Agora, essa questão da SAF aí... Quem que é esse cara do áudio, hein? Ninguém sabe, Ninguém né? sabe. Ninguém sabe se é fake. Ninguém sabe. Ninguém sabe. eu acho Essa que não é questão, fake, não, essa velho. questão da SAF, eu sei, Ele parece eu sei ser pouca bem coisa. Eu sei, incisivo, O assim. que você tem de... eu sei. Não, mas que o Pedro Silveira, ele mapeou toda a questão do Corinthians. O Pedro Silveira é um dos principais economistas deste país. Questão da XP, muito respeitado no mercado financeiro, é cara com feitos importantes no país. Então, ele mapeou tudo isso e levou para alguns investidores. Agora, se eles vão vir com uma proposta de SAF ou não, aí eu já não tenho informação. Mas ele levou para alguns investidores essa questão. Como acontece e tudo, mas isso é normal. É um cara do mercado financeiro, o cara faz negócio. E o Corinthians, qual é o melhor negócio que o Corinthians? Receita de 1 bilhão. Meu Deus, Se você puta conseguir negócio. gerir o Corinthians e colocar ele no trilho, primeiro que é um milagre. Segundo, o que o dono do Corinthians? O Corinthians não tem dono, mas ele pode ter se virar uma SAF. O que ele vai ter, se colocar nos trilhos, um clube, cara, que se o Corinthians tiver a receita e bem gerido, Meu Deus, ninguém segura. não vai chegar perto da Europa,
mas vai ser referência aqui. Mas essa história de Ronaldo, Andrés, Não, Kia isso eu não tenho de informação. e Abramovich. Isso aí eu não tenho de informação, isso aí eu nem... Cara, eu sou responsável pelo que eu sei. O que eu não sei, isso aí... Você mas não, que você não foi- apurou nada disso. Não. Você não tinha... Eu nunca ouvi, eu só ouvi nesse áudio. Eu nunca ouvi nada de Ronaldo, de Andrés, e isso aí eu não posso falar. Mas que foi levado o que o Corinthians precisa fazer, que o Corinthians tem agora para investidores, para um possível plano de SAF, isso aconteceu. O que você acha, Alan? desse áudio? Cara, eu acho que pode ser verídico, sim. Eu achei que o rapaz aí que falou isso aí foi bem incisivo. No que ele falou, pode acontecer. Agora, essa questão de Pode Ronaldo, acontecer, porque Abramovich... o Ronaldo já mostrou que ele tem Então, vontade ali. isso eu já não sei. Coincidentemente, o Ronaldo acabou de vender o Valladolid, né? Então, tudo isso, né? Mas eu sou muito pé atrás com o SAF, porque a gente já vê SAFs que deram certo e SAFs que deram muito errado. Vi Vasco da Gama, o Atlético Mineiro tá devendo aí, não pagou o Corinthians. É. Atlético Mineiro. E o cara tem dinheiro, o cara tem várias empresas de comunicação. Então, eu tenho muito cuidado com esse negócio de SAF, porque parece que é a salvação para tudo. E não é. Tem que olhar quem é o cara que gera a SAF, Então, aí vem o qual Kia, é o né? interesse que vem a SAF. Então tem muitos pontos É o que Kia, o então, torcedor o Kia não tá pode enfiado se aí. iludir. Então, o Kia, a que a gente tem de informação dele, que ele não é um cara... O dinheiro dele, a gente não sabe de onde vem direito, né? Não é um dinheiro lícito, né? Então, Mas tem aquela tudo coisa- isso também. Já vai entrar um cara assim, numa SAF, de repente, não é legal, né? SAF parece que é a salvação. Parece que a SAF é o Lima Duarte, é o Sassá Mutema. Parece que a SAF é o cara, é o salvador Pô, da essa pátria. novela tem que passar, não vale a pena ver É, isso. Ô, cara, ó, tem que Isso que é passar. novela boa, Passou né? Tieta, Novela. que eu Tieta bom pra caramba. dentro do Tieta. possível acompanhei ali um Beth pouco. Faria na época. Ô, rapaz. Valor. Agora já passou, né? Agora já passou. Agora estamos com A Viagem. A viagem Nossa é boa Senhora. também, boa. Cara, o Vamp. Alexandre já voltou quanto pra esse plano, cara? A Viagem. Nossa. E a próxima podia ser o Sassamutema, Eu vou- né? Cara, Salvador da Pátria, Salvador da bicho. Pátria. É, não, Quem muito pode ser bom. o Sassamutema do Corinthians aí, ó, o Sgrillis? Cara, a Não tem? curto prazo eu não vejo ninguém. Não tem Mas um vai ter que ter nome. alguém. Não, vai ter que ter alguém, mas hoje e você conviveu lá, você conviveu internamente. Cara, hoje, se você fizer a pergunta para 100 conselheiros, acho que 10 vai conseguir ter essa opinião. E os 10 você tem que analisar bem e peneirar. Porque ou foi para um lado ou foi para o outro. Não tem uma terceira via no Corinthians hoje. Não existe. Não tem. Eu vou me candidatar, Cara, presidente. eu vou votar em você. Você vai ser um ótimo presidente. Nem fudeu. Cara, por eu gostar muito de você, eu falo, não vai, velho. vai, Não eu vai, entro não em vai. campanha nem pra síndico de prédio, Não cara. vai. Cara, é assim, o presidente do Corinthians, ele tem que ter a mesma coisa que sente o torcedor. Mas não tem que ser balela, chavão. Mas não. Não, tem que sentir e sofrer pelo clube. E os presidentes de clube só vão sentir na pele quando tiver responsabilidade fiscal. Você vai colocar o seu CPF ali e vai colocar os seus bens. Você tem o quê? Casa na praia, você tem fazenda, você tem isso. Beleza. Se você der desfalque aqui, vai tua fazenda. O Augusto falou isso na entrevista. Quando ele ia entrar, falou que tentou colocar esse projeto lá, É. que não deixaram. Queria dar que satisfação ele todo mês, Imagina sobre as agora, contas, não sei o o quê. Rojas, que ele tá jogando a culpa no Rosalá. Mas qual culpa ele vai O admitir? Rosalá tava aqui, ele Não contou o que admite. aconteceu. Ele não admite, Não admite, não ele admite. terceiriza a culpa. Por isso que ele demitiu 19 caras. Um cara que demite 19 caras dentro da sua administração, que é aliado pra quê? Pra ganhar a eleição? Você falou que ele teve que fazer aí muitos agrados pra conseguir Alianças, se eleger, né? aliança. Você falou dos influencers. Tinha muito isso mesmo. Tinha. Explica aí. Os Sgrillis. Augustetes, né? Põe a sua Os água. Agustetes. Coloca a sua água aí, Augustetes. enquanto o Vou pessoal vai colocar. entrando lá na loja do Deus Zebra aí. Zebra Inc. Na Deus Zebra Inc. Pera aí que eu vou mandar Cadê mensagem a pra camisa? milícia digital Enquanto aqui. Pera o pessoal- aí. Digital. Enquanto o pessoal vai entrando aí no Deus Zebra Olha lá, o Inc., menino Ney, olha lá. você pode já adquirir em até 6 vezes sem juros aí os nossos modelos da Deus Zebra Inc., meus queridos. Exatamente. E você gosta muito da Argentina, né, Alfinete? Ele odeia. Não, é Isso aqui é do gostar, garro, não. é do garro. É o Vai meu pro tema, garro. né? Olha lá. Do
Garrinho, camisa 8 argentina. Cara, minha esposa, Ocho. ela é brasileira, mas ela ama a Argentina. Tudo que tem da Argentina, ela ama. Então, camisa do Maradona. Tem tudo. Ela é messista. Só pode e comprar pra ela, essa aí é tudo. feminina aí, ó. Cara, que legal. eu vou comprar, bicho. Tem, Vou ó. comprar porque ela é Ou pega do- E tem a completamente... do Jim Morrison. Jim Morrison, da Argentina. Intia Morrison. Intia Eu já Morrison. mandei a foto pra ela aqui. É. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui, se ela quiser. também, eu vou lá. deusebrainc.com.br. Boa, Vai lá, tem no Instagram também, @deusebrainc. Bom demais. boa. Agora que você respirou, Pera aí, tô aguardando a milícia digital me responder aqui. A milícia digital. Cara, vamos lá. É quem claro. é a milícia digital? Bom, tem uma base. Tem uma base Explica de do algumas começo pessoas. isso aí. Eu não vou citar nomes, que ele gosta Tá, que fala o nome dele. Não precisa... Ele gosta, não vou Ele citar. gosta que Ele fala? gosta. Ele gosta de citar. Ele gosta. No final ele gosta. Quem? Não vou citar. Não, manda aqui pra mim no fala, WhatsApp. fala aí Não, pra pra eu saber nós. de quem você tá falando. Manda no WhatsApp Fala aqui aí, pra Rafa, mim. pra nós. Eu curiosidade. Deixa eu ver quem que... Opa. Opa, Deixa eu ver quem que... com o som aí. velho. Foi... Não era pra estar com Peraí que eu som. vou mandar aqui. pra É que eu você. botei o áudio agora da Por da isso, SAF tá aí. certo. Manda aí. Porque esse negócio da milícia digital aí... Milícia digital, Peraí velho. que eu vou Tem mandar tudo aqui no pra Corinthians você. também. Puta Eu que também nunca marreca, tinha- velho. Você não. Ixi, rapaz. coisa, isso aqui coloca as notícias pro Augusto Melo e tudo. Ah, é? Isso Vamos ver de aí, quem você tá velho. falando aqui. Vamos ver se é quem eu tô imaginando. Quem será que é? Eu não faço Ah, ideia só de coloquei quem o primeiro seja. nominho dele. Eu não sei quem é, não. Ah, não, bota o sobrenome. Não sei quem é, não. Sério? É. De que canal que é? Não é canal. É um cara que trabalha dentro do clube. Ah, que trabalha... Ah, agora sei, tá. É. Entendi. Mas ele organiza. Ah, vem de dentro. Ele organiza as paradas. Ele organiza as fake news, as coisas pro administração e tudo. E aí reverbera nos Então explica influencers. Explica essa... Para você ter a questão das alianças, você teve que se buscar os influencers e tudo. Tanto que os influencers tinham o mesmo acesso que os jornalistas nas entrevistas coletivas. Tinha, eu já vi muitas vezes isso É, daí. Uma zona de influencer lá. Assim, tem É. espaço para todo mundo, brother. Eu não sou contra influencer. É. Eu acho que tem espaço para todo mundo e tudo. Mas você precisa ter um filtro. É necessário que você tenha um filtro. Mas quem abriu espaço para os influenciadores foi a administração Augusto Melo. Porque o influenciador vai alisar, não vai bater. Mas não como vai é que cobrar. funciona isso? O cara entra em contato... Não, vai mandando assim. Vou usar agora o Alan. Eu já usei você, vou usar o Alan. Beleza, o Alan é o presidente. Então, manda mensagem assim, ó. O Alan pintou a parede do clube. Ele fez isso pro Corinthians. Ele trouxe 300 milhões de receita. Aquela coisa que ele repete sempre. O influencer, que tem 1 milhão de pessoas, vai reverberar. Então, o que vai chegar pra torcida? Poxa, Top, da o hora. cara tá trabalhando demais, hein? É. O Alan, ó. Então, tudo. Porque quando você vai na entrevista coletiva, você coloca o quê? Você coloca os pontos e ele distorce os pontos. É o cara que trouxe o maior patrocínio, é o cara que fez isso, fez aquilo outro. Mas só que o primeiro patrocínio que você trouxe, você está enrolado na justiça. Você está enrolado na polícia. Inclusive, ele se enforcou como em 5 dias. Né? A transparência que você prega, você não entrega ao balancete para quem de direito. Então você vai ter transparência como? Então, mas o que você tá falando é que eles criaram uma rede... Uma rede de notícias, algumas não falsas, mas do jeito distorcido. É. Para que mostrem que o Augusto Melo é o... Puta presidente, É. perfeito, não é? Mas só que ele utilizou influencers com muitos seguidores. Então, essa paciência, ela foi prolongada por conta disso. Por conta disso, entendeu? Mas ele tá na parte dele. Eu É um via jeito- muito isso lá mesmo. Muito Mas e influencer. agora? uma Esse cara plataforma. saiu já, não? Eu acho que ele continua lá. É? Eu não sei. Eu não sei Aí se ele vai ter que continua fazer ou se ele Não, mas não... Pra quem agora? Se ele continua, se ele não continua. Mas ele tava... Quando o Augusto tava lá, ele tava lá. E agora você acha que... E você conhece ele. Esse pessoal aí vai... Você sabe quem ele é agora? De nome, o rosto dele eu não lembro, Ah. honestamente. Ah, Honestamente. Mas agora vai acabar isso, então. com certeza. Tem muito blog aí que vai parar de dar notícia. Ah,
Que vai Não falir? sei se vai- não sei se vai parar, mas que vai diminuir, vai. Ah, diminui. Ah, Só se tiver um dinheirinho, de repente. Isso acontece também, né? Mas é aquela coisa, né? Não sei quem recebe, quem não recebe, isso aí também eu não vou atrás, mas que teve essa pujança dos influenciadores, teve. Só você vê que do nada, antes não tinha os influenciadores nas entrevistas. Não tinha. Não tinha. E do nada começou a aparecer. Na primeira, tava lá, ninguém me perguntou. Aí eu comecei a falar assim, mas quem é esse cara? Aí os setoristas, mas quem é esse cara? Fazendo pergunta na frente dos repórteres, dos jornalistas ali. Eu acho que tem espaço para todo mundo, repito aqui, tem espaço para todo mundo. Mas começou a ter uma profundidade de Uma prioridade uma prioridade, oportunidades de acompanhar treino em CT. Que aconteceu do nada. Né? Do Neide. Do Neide apareceu influenciador acompanhando treino no CT. E outra Então, coisa, cara, cara, eu ouvi falar que os jogadores do Corinthians estavam muito satisfeitos com essa parada, que os caras queriam criar conteúdo com eles. Às vezes o cara tava cansado, descia do jogo, queria comer uma fruta, né? Comer um negócio, tomar um banho. E no vestiário tava influencer entrando. Tem que parar Cara, com isso essas é muito coisas. Tava errado. entrando no vestiário? O cara lá comendo, tipo, né? Se restabelecendo. Pô, os caras são atleta, corre, velho. 15 km por jogo. De repente, você tá lá, tipo, querendo dar uma descansada, uma tranquilizada, o influencer tá lá, grava um conteúdo comigo, vai uma resenha. E ressaltando isso é ridículo, sempre, né? porque senão os caras vão falar assim, porque é jornalista que é contra influencer. Eu acho que cada um tem o seu espaço de fazer o seu trabalho do Claro. jeito que ele quer. Eu sou influencer, pô. Mas só que eles foram influenciados numa massa de manobra, cara. E Sim. aí, você vai fazer o quê? Você torce pelo clube e você vai fazer. Você acha que o Augusto Melo vai ser preso, igual falaram nesse áudio aqui? Sem informação, a minha opinião... Achismo só. Achismo vai. Você acha que vai? Eu acho que vai. Nossa, acho que vai. isso seria Eu histórico, acho, velho. eu acho que vai, porque assim, tem muitos indícios Aí, na investigação. isso é histórico. O primeiro presidente preso da história do Corinthians. E eu lamento muito, cara. Eu vou falar pra você o que eu lamento muito, sabe por quê? Porque é um cara que mexeu com a esperança do torcedor. Ele saiu nos braços do povo e falou assim, é o cara, é o Sassamutema. Ele É o era. cara que vai salvar. Ele era mesmo. Então, quando você tem um cara que é a esperança pra você, terminando 16 anos, e ali a esperança vai por baixo, porque você pode falar o que você quiser da renovação e transparência. Agora esse cara tá indiciado. Isso é muito sério. A gente não tá brincando com isso. É indiciamento na Polícia Civil, brother. Isso aí é prisão. O presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista indiciado. Cara, isso não é pouco, não. É muita coisa. Então, o cara que era esperança, o cara tá indiciado na Polícia Civil e todo mundo tem prerrogativa de ter a sua defesa. Não sou eu que tô acusando. Muito pelo contrário. Quem tá acusando é a Justiça. Quem tá investigando é a Polícia Civil. Mas aí na internet eles acham que a Polícia Civil é comandada pela RT. Aí já é demais, não é possível. Cara, Eles olha, acham que a Polícia eu tenho uma Civil preguiça não, é desse comandada negócio, cara. pela renovação e transparência. Cara, eu tenho uma aí, preguiça você já- desse negócio, cara. Não, tem uns caras que eles se levam na conversa. Mas é aí que eu falo pra você da influência da internet. Porque o cara que é influenciador na internet, ele faz a cabeça Faz. da Fiel TT, do torcedor de Twitter. Porque hoje a gente tá na rede social, cara. Então hoje, você recebe uma notícia aqui, ó. A Virgínia se separou do Zé Felipe. É marketing, não é? Não, gente, não é marketing, não. Aí você acredita no outro influenciador que fala. A gente tá com a vida no celular, brother. Então, o que aparece às vezes no celular ali, muita gente não checa, muita gente não sabe, muita gente não tem fonte. E acredita no que aparece na internet. Você pode falar o que você quiser na internet. Todo mundo tem acesso. Eu vi lá com o meu amigo Cascão do Alambrado. Grande Abraço Cascão. pro Grande Cascão, hein? Cascão. Abraço pro Esse Cascão. é monstro Grande também. Cascão. Aliás, o homem é um Alambrado Opala, também, hein? Esse é O brabo. homem é um Opala, hein? Esse é brabo. Fabrício, abraço pra galera aí. O tal do blog do Paulinho. É esse aí. Esse Paulinho foi meio louco, Paulinho. Paulinho foi louco. Ele falou umas paradas lá Então, que eu fiquei com o olho desse tamanho aqui, velho. Paulinho Eu falei, é corajoso, O velho. cara tá falando isso. Corajoso. Cara, eu não sei como o Paulinho ainda não... Ainda Os não caras quer. não acertaram o Paulinho, cara. Porque ele falou muita coisa numa época
que tinha o Andrés, muita coisa que tinha, sabe? E que ele foi preso também. O Paulinho foi preso. O Paulinho já foi detido já. Ele né? foi? Já foi preso. O Mas desse Paulinho eu não já sabia, foi, não. já. Pode puxar. Mas que com- O Paulinho já foi preso. Qual foi a... Aí eu não lembro qual foi o BO, mas ele já foi detido já. Ele já foi detido. Mas eu falo da questão de integridade física. Cara, porque ele falou muita coisa de pessoas muito importantes e, cara, e ainda se estabelece, brother. O que ele falou do Augusto aí, nesses dias, falando que isso aí é só a ponta do iceberg, esse vai de bet aí. Nossa Você viu esse corte dele falando isso? Eu vi o corte. Falou que isso aí não é nada perto do que vai aparecer agora. Meu Deus. Cara, o Paulinho, olha, eu vou falar pra Então, você. a probabilidade de ser Fala preso vai que o aumentar Corinthians- ainda mais, né? Que a gestão do Augusto tá aliada com o Água Santa. Ixi, aí eu... Ele fala aí no corte lá no, Água no, Santa, no- né? no Cascão, ele fala É, tudo é, isso. não é- E que sei. também tem um esquema lá de São Bernardo, e que é por isso que o Augusto teve que trazer o Zanardi, que era técnico do São Bernardo. Uns negócios. Eu falei, meu. Cara, Isso eu já ouvi falar também. Que ele foi atrás dos anais, É porque o- tinha uma ligação o com uma troca de blog favor do lá, Paulinho. uma coisa assim. São Já ouvi informações dele, hein? Não E sei o que eu tô de falando. hoje, não. O Paulinho, ele foi o primeiro blogueiro, assim, oficial, assim, né? Podemos dizer assim, no começo dos anos 2000. E na época da gestão André Sanches, mas ele batia muito. Era um crítico contumaz da renovação e transparência. Na época que tinha Ronaldo Fenômeno, na época de campeão do mundo, onde era paz e amor o Corinthians. Mas, cara, era cada porrada que a gente falava assim, meu, o cara vai morrer. Não, o que ele falou Vamos agora. amassar ele. Uma vez ele saiu fugido do Pacaembu. Esse dia ninguém me contou, eu vi. Os caras já falaram assim, ó, mano, dá linha na pipa que os caras vão te pegar. Ele saiu fugido do Pacaembu. Caraca, 2011, esse é corajoso, velho. 2010, Ele é corajoso. mais ou menos isso. Mas, cara, desde muito tempo ele bate no povo, hein? Bate no povo faz tempo. Ele é sempre crítico, né? Crítico, Vamos ver. olha. Gestões, e muito crítico. Segundo né? ele, o negócio é É louco? muito, mas muito. Cara, bom, eu sou responsável pelo... Eu também. Eu sou responsável Assim, porque... Eu acho foda, porque o que você fala, você tem que provar, né, cara? Exato. Será que ele tem essas provas? Ele deve Eu tinha ter alguma pensado em coisa. convidar ele pra vir aqui, mas eu fico meio assim, porque... E outra Mas coisa é- pra avisar o torcedor. A gente não tem notícia todo dia. A gente não tem notícia todo dia. O cara falar que tem notícia todo dia, depende da notícia. Se você falar assim, o fulano tropeçou ali, a notícia? A notícia. Mas notícia mesmo, que vai afetar, não tem todo dia, brother. Não Então, tem. pra você, Não tem. o Augusto vai... Cara. Não, Ó, informações de que o Paulinho é vizinho aqui do nosso estúdio. Aqui, ó. É. O Paulinho é vizinho? Deve estar ouvindo nós. Chama ele pra vir aqui, É. velho. Vamos ver a zona de uma vez. Rapaz, também. você traz o Paulinho aqui, você vai estourar a audiência, calma. O negócio vai ser louco, hein? O negócio vai ser É o louco. Paulinho que Eu você vai- trago, mas você vem junto. Não tem nada a ver com o Vai Paulinho. Eu trago, mas você vem junto. Nada. Não, eu deixo. Vai vazar fora. Vira esse approach pra lá, tô fora. Caraca. Cara, o negócio é brutal, é brutal. Alan, quer fazer alguma pergunta específica de política ainda pra depois a gente ir Não, pra eu bola? quero falar de futebol agora. Pra bola, Já gente- política já nossa tem me algum- deixa Vamos desesperado, falar de velho. futebol, que é Vamos, melhor. mas tem mais uma É. notícia que a gente tem que falar antes, que Qual é da que é Nike agora? Adidas. É verdade, Não, verdade. isso aí tá. O problema Torcendo pra Adidas entrar aqui. Então, mas só que Mas se por a que você é torcedor da Adidas Não, porque agora? vai investir um dinheiro maior, pelo que Sim. eu tô vendo, e vai ajudar mais Nunca o vi Corinthians, isso. pô. Mas abre É. um outro problema. Lá vem. O que que é? Vale, Rafa, manda pra nós. Abre a questão da renovação automática com a Nike. É que tem... Vamos explicar tem um isso. aí. adiantamento lá de dinheiro, né? Vamos explicar o que acontece pelo seguinte motivo. O acordo com o Corinthians vem desde o início dos anos 2000 e era Isso. com a Nike do Brasil. Quem fez a Nike no Corinthians foi a Carla do Alibi. Sim, na era do Alívio. Isso, lá porque atrás. ela era a gestora do marketing Lá do Corinthians. atrás, em 2005, 2004. 2004, isso aí, 2004, 2005. 2004, eu acho, 2004. Porque ainda era Topper 2002, 2003 começa a transição, ainda também era Topper, 2004. Então era gestão do Alibi ainda. Aí vem o negócio da Nike, o acordo fechado com a Nike do Brasil. E nesse meio termo tem a Fisia Sports, que hoje é a empresa que distribui a Nike. A Nike agora tem uma distribuidora nacional.
E o que o Corinthians tenta buscar para tentar romper essa parte jurídica, porque tem uma cláusula automática de renovação. E para você terminar essa cláusula e não pagar multa, você tem que achar alguma brecha jurídica. É que o Corinthians está buscando uma brecha jurídica. Fala que negociou com a Nike do Brasil, não negociou com a Fisia. Certo. Então, quer conversar com a Nike do Brasil. Se não tiver, então você fala assim, eu não tenho com quem conversar. Eu vou buscar uma brecha jurídica para não pagar multa. É o que o Corinthians tem que fazer. Agora, com a Adidas, tá conversando, tá buscando. Mas não foi feito isso com certo desrespeito à Nike? Vazando, o ex-presidente falando isso abertamente, Sim. sendo que pelo contrato, é um contrato que não poderia ter proposta. Sempre vaza tudo. Sempre desse jeito. Mas a Nike tá na dela. A Nike tá com a prorrogação automática. Tá em vigor. Você não me quer aqui? Então paga a multa. E o Corinthians vai pagar uma multa que não é pouca. São cifras grandes. Nem condição de pagar tem. Não sei se tem condição de pagar, mas são cifras grandes. É isso que o Corinthians tá buscando para tentar colocar um ponto final para prosseguir. Enquanto isso, a questão da Adidas está prosseguindo. É uma negociação em paralelo. Mas, beleza, eu fecho com a Adidas, mas ainda tem um enrosco com a Nike. E aí, como é que você vai fazer? Aí você vai assinar para ter receita, mas você vai ter que pagar o BO de trás. E aí, como é que você faz? Então, o que o Corinthians está tentando agora é achar uma brecha jurídica para você encerrar o contrato da Nike e começar com a Adidas. Que vai rolar Adidas? Isso vai. Isso vai rolar. Meu medo é quem tá... Vai? É certeza? É certeza? Questão de tempo. É negócio. Questão de tempo. E aí você vai ajustar um pouquinho ali, ajustar um pouquinho aqui. Minha marca é maior que o que você paga pro Flamengo, isso aqui. Aí é negócio. Mas vai sair. Agora, como e quando? E quem tá conduzindo? E vai você ter que pagar multa pra Nike? Aí eu já não sei. Se eu sou do Corinthians e vou falar com os caras lá da Adidas, eu falo, vocês querem entrar no Corinthians? Legal, tem um contrato aqui com a Nike. Então vamos fazer o seguinte, resolve lá com a Nike. Vocês pagam a multa. Você resolve lá com a Nike, a hora que você tiver num acordo lá com a Nike, aí você vem falar A multa é comigo. X. Exato. A multa é X. Senão não tenho interesse. É. Senão eu vou arrumar dor de cabeça pra mim aqui. E o Corinthians Porque senão, já é o que você falou. teve isso. Com a Pixbet, Da com a Pixbet. Pixbet, O negócio da Pixbet tá em aberto, cara. O negócio da Pixbet tá em Não aberto. pagaram ainda. Eram 20 milhões? Eram 20, que depois 22 viraram milhões. 40. Cara, e ficou em aberto. Tá em aberto ainda o negócio da Vai tudo Pixbet. arrastando com a barriga, né, velho? Então, você vai fazer um novo negócio, deixando o outro em aberto ainda, para você ter uma multa, para você gerar juros, porque vai ficar contestando até chegar em Brasília. E aí, cara, E quem tá e o conduzindo? buraco, Eu me pergunto. tá cada vez maior. A informação que eu tenho é que é o Vinícius Manfred, Ele que tá conduzindo. que tá isso. conduzindo. É. Mas aí, Ele ó, voltou agora, né? então, Ele olha, voltou. olha que loucura, cara. Você demite o cara. Você demitiu o Alan, que é o seu diretor de marketing. Aí o cara aparece no meio, como ele já sabe do negócio, ele aparece como um cara que vai intermediar uma negociação. Demitido. Você acabou de demitir. E aí o cara fala, beleza, eu entro, mas só que eu quero minha comissão, eu sou o cara de negócio, eu quero minha comissão. Então, pra que você demitiu o cara? E colocou o cara porque o cara sabe com quem tava negociando antes. Então o Corinthians é uma coisa muito louca, cara. Não, o Corinthians é uma coisa tão louca bagunça, velho. que eu entrei no Twitter agora aqui. Primeiro o tweet que me aparece, Marco Belo Júnior. Eita. Ele entrevistou aqui hoje o Wanderson Salles, Salles, do jurídico. Boa. não, é marketing, né? Acho que é do jurídico. Salles era do marketing, não é? É do marketing? Ah, do marketing. Desculpa. Esse Wanderson Salles, eu acho que ele ficou no Corinthians uma semana. Deu uma semana, não? Não sei se ficou uma semana, 10 dias. Alguma coisa assim. Entre uma semana e 10 dias. Vamos supor que ele tenha ficado entre uma semana e 10 dias. Mas o cara ficou uma semana, hein? Uma semana. E já tá dando entrevista aqui pro Marco Belo, falando que ele já tinha duas negociações muito encaminhadas para trocar os naming rights da Neoquímica Arena e quitar o estádio. Em 10 dias de trabalho. O cara é um monstro, hein? O cara é Fera, velho. O cara é fudido, velho. E o do CT, hein? Volta ele, velho. E o do CT que Volta até hoje... ele de novo. Não, vai vir coisa boa aí, hein? Volta ele Em pro 10 Corinthians. dias ele já tinha... Tudo no jeito. Vai quitar a arena. Esses caras acham que a gente é trouxa, né? Cara,
Olha, é cada coisa que acontece. Então, brother. tá vendo como é que é? Esses caras acham que a gente é trouxa. E é bom ver essa informação vindo pelo Marco Belo, porque você vê, de repente... Não, mas a do né? CT é a primeira vez que eu vejo alguém querer vender o naming rights de um negócio que ninguém pode entrar. Então, isso é muito louco, né? Não, e teve aquele negócio também da empresa aérea. Lembra que teve um negócio da empresa aérea, que o Lula ia intermediar? Cara, uns balões de ensaio que Isso eu acontecem. não São vi, umas não. coisas que lá atrás, isso aí foi acho que do começo do ano, ou no final do ano passado, alguma coisa assim. Cara, as pessoas querem se apoderar do que elas... Pouco, ou às vezes só olhou ali no papel, só olhou e falou assim, eu já sei de tudo que está acontecendo. E eu tenho uma... Eu tenho como fazer. uma parceria ali, Eu tenho uma parceria eu tenho um negócio ali, todo ali, eu mundo conheço quer um cara. cara, olha... É meio que nas coxas, né, velho? É meio que nas coxas. E eu tenho muito receio dos caminhos que o Corinthians vai caminhar. Porque é muita gente querendo meter mão em grana, todo mundo querendo poder, todo mundo querendo um pouquinho. Eu tenho medo. Eu vou perguntar pra você, Rafa. Se a gente, que essa questão financeira que está bem ruim, tá sem dinheiro nenhum lá, parece que o Chegou Gustavo, ele falou que não tem nada lá. Chegou um financeiro novo aqui, ó. Quem que é agora? Fala aí. Emerson Piovesan. O Emerson Piovesan era da gestão de 2016, da gestão da renovação e transparência. O Emerson Piovesan, conversei muito É com o do Roberto Andrade, aquela época. Né? Nossa, na época do Marquinhos Gabriel, quando veio o Marquinhos Gabriel, quando veio aquelas Guilherme. contratações Guilherme, Giovanni Marrone. Augusto. Parece que eles vão fazer uma dobradinha aí, ele e o Rosala. Parece. Mas fala aí o que você ia falar, Alan. Não, então, se o Corinthians perder, que eu tenho medo é disso. Até fiquei com mais medo ainda que o Rafa falou que o Garro poderia ser vendido, mas o Garro tá recuperado. Eu tenho medo. Se a gente perder o Garro e Yuri Alberto, e aí entra a pergunta que eu quero fazer para você. Eu vi até acho que foi pela central do Timão, que o Memphis está insatisfeito já com essa zona política. Parece que ele não está gostando muito do jeito que está o negócio aí. Mas da outra vez você já lembra, né? Quando teve o começo do parece rito do que impeachment. ele não gostou ele muito falou também. assim, se sair, eu vou sair. Se a gente perder esses 3 caras, a gente, cara, é sério candidato para ir para a segunda divisão. Porque não vai ter dinheiro para contratar. Eu vejo que o problema do joelho do Garro vai tirar vai assustar alguns clubes. Vai assustar. Porque a questão do Garro não é uma questão que ele vai curar amanhã. Ele vai ter que jogar. Isso aí, eu não sou médico, sou leigaço nisso, conversando com pessoas que têm a mesma doença. Falei assim, Rafa, eu ando com dor, eu durmo com dor. Quem tem tendinopatia. E inclusive o Marcelo Lima, que trabalha comigo, ele falou, Rafa, eu sinto dor. O tempo todo? O tempo todo. Eu faço trabalho de fisioterapia, mas a dor não passa. Então, brother, vai ter que... Então, você acha que o time da Europa vai vir para contratar o cara que pode ficar meses parado? Mas então, acho que esse problema... Mas o time do Brasil não é perigoso? O Flamengo, que tem a grana do caramba, mas o próprio Palmeiras... Então, o custo-benefício não pode afugentar? Porque você vai ficar... Quantos jogos ele jogou nesse ano? Esse ano jogou 2, 3 jogos. Nada, né? E ano passado ele jogou por infiltração. Até quando ele vai jogar com infiltração? Aí vai acabar com o cara, velho. Ele vai ter que aprender a jogar assim. Com dor. Por isso que eu acho que isso pode afugentar. Aí é o meu achismo, aí é a minha opinião. Certo. E o Yuri? O Yuri tem a questão do André Cury, né? Tem explica aí. O Yuri vai sair ou não vai? Se tiver oferta, sim. E o Wolverhampton vem atrás de novo. Mas é verdade isso aí? Não, ainda não chegou. Quando começa a janela? A janela vai ter uma janela julho, agora. Né, acho, né? A janela do Mundial de Clubes. Agora eu não lembro se é 10 dias antes do Mundial ou 10 dias depois do Mundial, mas vai ter uma janela. Já é agora. Já é agora. Tá já vai abrir agora. Vai abrir agora. Vai ter essa janela e a janela do meio do ano depois. Acho que é uma janela de 10 dias antes e depois a janela normal. Se chegar a oferta, brother, e se chegar nos valores que o Corinthians entende, vai vender. Vai vender. Eu acho que o Yuri e o Bidon, os dois vão... Vai vender. Até porque o empresário tem toda aquela questão com o Corinthians ainda, da justiça embargar dinheiro, da dívida que tem com o André Cury. Se tiver proposta, vai vender, brother. E se chegar no montante, porque o Corinthians não tem 100% do Yuri. O Corinthians não tem 100% É 50, do Yuri, né? é 50 só. Então, você imagina... Vamos fazer uma conta aqui bem grosso modo. 30 milhões de euros. Corinthians tem 15 milhões de euros.
Vale a pena você vender o seu artilheiro do ano por 15 milhões de euros? Dá o quê? Eu não venderia. Até porque ele quer renovar. Ele já falou aí que ele queria renovar. E o Corinthians rejeitou uma de 20, que ele ia ganhar 10. Então tá subindo pouca coisa. Então, não sei. Mas aí também o empresário vai querer ganhar. Lógico. O Yuri, se tiver uma proposta muito boa, ele vai. E vem o Roger Guedes, é isso? Então, cara, ele se ofereceu. Praticamente ele falou: quero voltar. Eu não tenho essa informação. Não, ele deu entrevista. Eu gostaria lá de pro ter essa Hernan, informação, porque eu gosto do Roger Guedes. É. E hoje a função que o Roger Guedes faz, o Corinthians não tem. Não tem, o cara não tem, que, cara. O Gol. cara que vem de Gol. trás com a bola. Isso. O cara que vem de trás com a bola. Porque o Yuri, ele precisa de um cara que Pra- vai lançar pra- pra ele. Municiar ele. É. O Roger Guedes não. Ele pega a bola da intermediária, E sabe, vem e vem- faz a sua própria oportunidade. Ele é o cara que vem com a bola. Hoje o Corinthians não tem esse cara. Você acha tem. que o Roger Guedes, falando em bola mesmo, fica devendo alguma coisa pro Memphis? Não, hoje o Roger Guedes Não. é melhor. Memphis e Roger Guedes, Roger pau Guedes. a pau ali. Roger Guedes. Mas você não pode colocar nem na mesma frase. Roger Guedes. Nem na mesma frase. Né? Sou Roger Guedes, mas, cara, gigantescamente. Disparado? Disparado. Roger Guedes, Disparado. Ele vive Eu o jogo. não cara. me iludo por subir em cima da bola. Precisa entregar a bola. Subir em cima da bola é quem não joga a bola. Puxa os números aí, Memphis e Roger Guedes. Roger Guedes, ele era, quando foi embora, artilheiro da Arena. Sim, Puxa aí os Química. números. Memphis e Roger na carreira. Vamos ver aqui. E aí você tem que fazer o recorte do seguinte: o que o Roger jogou, o que marcou e os adversários que ele marcou. Roger Guedes decidiu clássico. Idade. Cara, eu acho que o Roger Guedes tem 28, 29. Zoou a internet, caiu a conexão. Isso. Dados móveis disponíveis estão funcionando. Isso. Tem que recarregar. Dados móveis, dados Ô, móveis. Roger Guedes, quantos anos? Vamos ver. Boa. Grande Rick, monstro sagrado, velho. Um sagrado. Monstro sagrado, rapaz. O Guedes está com 28 anos. Mas ele quer voltar? Pelo que ele falou pro André Hernan, né? Parece que tem Não, se ele vontade. der- se ele, mas... ele falou que pode dar prioridade deve dar prioridade pro Corinthians. Aqui, ó. Roger Guedes revela preferência por retorno ao Sim. Corinthians. Ele falou pro Hernan. Sim. Pô, se oferecer, eu quero voltar. Pô, vamos atrás dele, gente. Mas é uma coisa quando você põe os valores na mesa. Mas o Guedes, gente, ele jogou na China e agora no Sim, Catar. Pô, dinheiro, esse homem não Memphis precisa. tem 31 anos. Ah, mas você acha que o cara vai querer vir pra cá? O Memphis ganha do Roger Guedes, um cara de relacionamento ali que não é fácil, hein? Então, pra você, entre Memphis e Guedes, tem nem discussão. Agora o Memphis Depay ele tem uma coisa que é muito legal, a história pela Holanda, né? 126 jogos, 43 gols. 5 assistências. Por que ele tem 5 assistências? Porque ele constrói a própria jogada do gol. Quem? O Guedes, né? O Guedes. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos levar muito a sério também os números do Qatar. Vamos falar mais daqui. Não, eu tô falando de Corinthians. De Corinthians. Isso aqui é de Corinthians. 126 jogos, só tem... 43 gols. E você vai lembrar que o Roger Guedes fez gol contra o Atlético Mineiro. Palmeiras, Roger pra caramba. Pra caramba Não, contra o tudo em Palmeiras. decisão, né? Se o Roger Guedes tá naquele jogo do Morumbi, Era outro jogo. o Corinthians passa. Porque o Corinthians deu calor na semifinal da Copa do Brasil, mesmo sem o principal goleador. Nos últimos 15 minutos, se você tem o Roger Guedes ali, você leva pro pênalti. E o estádio, eu tava no estádio, o estádio já tava morto. Se você tem ali um gol e leva pro pênalti, o Corinthians passa nos pênaltis. E ainda poderia, se tivesse o Roger Guedes ali, quem sabe, fazer uns 2 golzinhos. Ali você perde o principal jogador da sua companhia e o rival ganha o Lucas Moura. Aí ferra tudo. É um doping Aí, gigantesco psicológico, Não, e o Corinthians perde seu principal goleador. Mas respondendo a você, Alfinete, vou olhar ali. Mas sem pensar, se o Roger Guedes puder voltar, volte. Porque o custo-benefício do Roger Guedes, Comparado ao Memphis? comparado ao Memphis, um joga bola, outro sobe em cima da bola. Aí falou. Eu prefiro o Roger Guedes também. Falou e disse. Prefiro. Eu respeito os Eu gosto números do do Memphis. Memphis. Eu gosto do Eu Memphis. gosto, eu acho que é um cara super envolvido, o cara não é grosso de bola, é muito importante deixar isso, claro. Mas só que eu acho que... Acho não, é minha opinião, e eu vou colocar aqui. O Roger Guedes decide jogo grande, o Memphis decide jogo médio.
É isso aí. Eu gostaria de todos juntos. Garro, Yuri, Memphis e Ah, não, Roger. se puder Aí todo mundo seria, junto, aí seria Mas aí perfeito. como é que você vai fechar seria perfeito. uma conta de salário com tudo E esses aí caras? é assim? que entra você ter o Coronado, velho. O Coronado não deu certo Coronado. no Corinthians, velho. Não deu Putz, certo. Cara, e eu vou falar pra você que quando ele chegou, eu achava que ele ia ser o cara. É. Mas Eu por quê? achava. Porque lá na Arábia o cara tava jogando bem, mas tudo bem na Arábia. Mas assim, é um articulador, é um 10, que hoje é difícil ter um 10, cara. Hoje o futebol brasileiro... Quem são os 10 do futebol brasileiro? Arrascaeta que é um monstro. Arrascaeta. Quem mais? O Garro, Matheus Pereira, Alan Patrick. Matheus Pereira, o Alan Patrick. É. Mas nós estamos falando de quanto no universo brasileiro de Série A e Série B? Bem pouquinhos. Bem É, pouquinhos. Veiga, né? Um Veiga. Também. Tem um jogador no River Plate, eu até não sei pronunciar o nome dele, Mastontono. Mastontono. Joga bola, hein? Cara, Canhotinho, eu fui né? ver os lances dele. Depois... Mas você vê os lances do Rojas lá no Racing também. Mas, cara, os números... Eu fui ver depois no SofaScore e vi os lances dele. Cara, é muito bom jogador. Ele é bom. É muito bom jogo. É aquele engante 10 clássico argentino, bola no pé. E o Corinthians tem que buscar esses caras assim, tipo, ele tem perfil de Europa que ele é muito novo. Mas será que não tem um cara na Colômbia, um cara no Equador, um cara na própria Argentina, que não dá pro Corinthians contratar? É o último 10 da base do River foi pro City, velho. O Echeverri. O Echeverri, Então, que os caras acabou com a seleção brasileira na base. Os caras estão indo pra lá, velho. Eu transmiti pra Corinthians TV essa semana o 17. O Cauê Furquim, que é o 7 do 17, o Corinthians não tem no profissional. Então, mas essa molecada... Não são todos que aguentam. Não é todos que a hora que bate no profissional tem aguentam. Essa questão também, tem essa questão. É um ou outro. Né? Mas é o cara do 1 contra 1. É um cara que vai pra ponta, que passa o pé por cima da bola, que dribla 2, 3. Mas tem essa questão, às vezes chega no profissional, não anda. É difícil. Difícil contar. Eu lembro do Carlinhos, né? Da Copa São Paulo, Vamos- artilheiro, depois não deu certo. Vamos indo pra reta final. Pensa aí no que você quer falar com o Sgrillis agora no Beleza. final. Que eu quero perguntar pra ele do Dorival. Porque pra mim, desde que o Dorival chegou, o Corinthians só joga pior. Bota o time reserva, joga mal. Bota o time titular, joga mal. Bota o time misto, joga mal. Vai no Campeonato Brasileiro, joga mal. Vai na Sul-Americana, joga mal. O Corinthians só faz papelão no Campeonato Sul-Americano e tal. Eu entendo a brincadeira, até levo na brincadeira, porque isso não é verdade. O Corinthians ele vai mal em todas. Por acaso ele ganhou um paulista aqui, mas ele vai mal em todas. Não é no que vai mal na Sul-Americana ou na Libertadores. Ele vai mal no Brasileiro, ele vai mal na Copa do Brasil, ele vai mal na Sul-Americana, ele vai mal em todas. Então, o Dorival, pra mim, até agora, é uma grande decepção. Uma grande decepção. Não deu aquele choque quando muda o treinador? Às vezes o cara até não dura. Mas no começo, os caras correm mais, né? Tem aquela... ele dá uma mudada, acha um negócio diferente. Treinador de seleção. Vindo de seleção. Dorival, pra mim, até agora... Mas eu vou olhar o copo meio cheio, meio vazio. Concordo com você que o rendimento do Corinthians caiu muito. O rendimento caiu muito, porque ainda produzia algo quando tinha o Ramon. Ainda no plano ofensivo você produzia algo. Você Eu fazia não tava gols satisfeito e com o tudo. Ramon. Porque eu achava que na hora do vamos ver, igual o Memphis. Sim, quando você precisa na hora do bicho pegar... Escalava errado. As alterações do substituir Ramon, errado. meu Deus, velho. Uma puta, cara, mas tá tão fácil ver no jogo. Mas era um time que levava muitos gols. Levava muito gol. muito gol. Mas Aí é o copo meio cheio do Dorival. o do Dorival... Do Dorival, o time leva poucos gols. Porque ele montou um 4-1 que o time não leva gol. Toma susto, mas não leva gol. Mas só que quando você pensa do meio pra frente, cara, é um pânico total. O Atlético Mineiro não tem meio campo. O que o Corinthians teve de espaço contra o Atlético Mineiro e não conseguiu fazer gol. Mas também Um Thales espaço. Magno também é outro. O Também. Thales Magno perdeu o gol. Daqui a pouco você vai fazer a sua lista de dispensa do Corinthians. Boa, isso é muito Vai bom. pensando. Vixe, vão ter que contratar bastante. Daqui a pouco você faz a sua lista de dispensa. Mas o que acontece com o Dorival? Você tá... Faz aí a tua leitura aí que... Cara, então, primeiro ele chegou falando assim, preciso parar de tomar gol. Isso ele entregou. Ele arrumou. Mas só que ele mexeu num ponto que a gente tava até gostando, que era do meio campo pra frente.
O que era? Era o 4-4-2 losango, que você pode ter uma restrição de marcação, porque você tem um meio-campo pesado. Se você olha o meio-campo do Corinthians de marcação, você vê o Ranieri, que não é tão pesado, mas não é leve. Você tem o Martínez, que oscila bastante. Hoje o Martínez é figura importantíssima. Quando o Martínez sai do time, é um Deus nos acuda. Aí você olha pro banco, você tem a Balsa de Santos, que é o Alex Santana. Você tem o Charles, que não entregou nada. Você tem o Rian, que morde vidro, que é completamente fora da casinha. Não, o Rian é assim mesmo. Mas, assim... Ele lembra o Rony um pouco. É o Rony. Lembra o Rony. Então, olha os caras de marcação que você tem. Você não tem um cara de pegada de confiança. Você tem um time muito pesado. E aí você não conta com o Garro. O Coronado é o cara que fica mais machucado e quando joga não mostra intensidade. Então o Corinthians hoje é de um futebol sem brilho e pesado. No meio-campo, onde você ganha o futebol. Hoje o meio-campo do Corinthians ainda vive uma grande metamorfose. O que é o meio-campo do Corinthians? Vocês sabem falar o que é? Ele não é de marcação, ele não é de criação, ele é de jogadores espalhados. De várias características sem posição. O Corinthians, quando precisa pressionar e mandar o jogo, é um Deus nos... Se não tiver o Garro, e eu torço pro Garro, que ele se acerte agora e que tenha mais minutagem nos próximos jogos. Mas eu só vou conseguir ter uma leitura do que é o Dorival Júnior no Corinthians quando ele tiver todo mundo à disposição. Quando ele tiver todo mundo à disposição, aí eu vou conseguir. Porque agora o time tá arrebentado. Toda hora tem que fazer controle de carga, que os caras estão quebrando. Daqui a pouco você vai... O Martínez é importante, vai quebrar. Daqui a pouco você já quebrou o Mateuzinho. Você já quebrou um Memphis. E nossa cobertura é muito curta. Perder um ferrou. Perder um ferrou. 11 jogadores daquele time. 11 tem. 11 tem. Saiu dos 11. Fazer uma alteração, o bicho pega. Mas eu vou te falar uma coisa, Rafa. Eu, na minha modesta opinião, a gente é um time que está na contramão dessa questão que a gente não tem ponta, não tem jogo pelas laterais. Os nossos laterais não apoiam. Eles não passam do meio de campo. Félix Torres, o nosso lateral. Então, ele não apoia. Lateral que não apoia a gente. Beleza. Se o lateral não apoia, tem que ter 2 pontas rápido. Como todo time tem. O Bahia tem o Pulga, o Palmeiras tem o Estevão, São Paulo tem o Ferreirinha. Nós não tem um ponta rápido. Aí quem que é o ponta quando entra que não consegue fazer a função? Thales Magno, que era pra ser esse cara. Exato. Por exemplo, o que o São Paulo tá fazendo agora com a base lá, colocando às vezes um zagueiro de lateral e fazendo a dobra com outro lateral, poderia ser feito no Corinthians facilmente. Isso, eu penso nisso. Por exemplo, Bidu e Andileri, por Andileri, exemplo. fica aqui, você só vai até o meio campo. Isso. E o Bidu, que tem mais profundidade, Isso. coloca o Bidu pra jogar na dobra. Mas se acontecer isso, sabe o que eles vão falar? O Dorival é pardal. Mas tem que fazer. Mas vai ter que fazer, Vai ter porque que o Corinthians fazer. não tem amplitude. Não tem. O Corinthians não tem ponta. Não tem. Aí só joga pelo meio. Aí fica pragmático. Exato. Bidon, toca lá pro Martins, a Ranieri, Por volta a isso que bola. eu quero não tem. aguardar muito a volta do Garro efetivamente. Deixar o Garro treinar agora no Mundial de Clubes. O time vai ter um tempinho para treinar. Vê se o Yuri volta também. O Yuri vai voltar também, porque não é uma lesão séria, mas também não é uma lesão assim que vai curar daqui 10 dias. Vai precisar. Rafa? Quanto tempo? Bom, a Letícia, que é minha nossa comentarista, e ela se formou em educação física. Então ela falou que nesse tipo de lesão é de 4 a 6 semanas. Então, porque tem que cicatrizar. E foi uma leve lesão, uma leve fratura. Não foi uma fratura daquelas grandes que você pegou, certo. Igual do Neymar, que foi de fora a fora. Ela foi. Foi leve. Então é de 4 a 6 semanas. Então, 4 semanas aí, um mesinho e meio. Tem um Mundial de Clubes. Você vai conseguir voltar. Isso. E vai conseguir jogar. Agora, sem o Yuri, sem um definidor e sem o Garro, o time fica muito abaixo, cara. Esquece. Por isso que eu quero medir o Dorival na questão de quando você tiver todo mundo. Quando você tiver todo mundo. Mas eu tô com você. Ainda não me mostrou nada. Dá sono assistir o Corinthians, né? rendimento Nossa, me dá sono, irrita. velho. O rendimento Dá uma do meio vergonha. campo pra frente me irrita, Alfinete. Mas de uma forma, velho. Porque o Corinthians, pra mim, tem que marcar. É o time da marcação, é o time da raça. Mas tem que jogar em casa, Tem que brother. jogar, velho. Jogo em casa é nóis, cara. Em casa é Ô, nóis. Esgrilis, vamos lá, lista de dispensa do Corinthians. Eu vou falando o elenco, você fala sai ou fica. Eu vi o seu vídeo lá, você dispensou todo mundo, Então né? vamos ver se o dele vai ser parecido. Vamos lá. Felipe Longo. Ah, não teve oportunidade. Não, sai ou fica. Não... Fica. Pronto.
Eu gosto quando ele fica irritado. Cara. Hugo Souza. É a marca do alfinete, marca eu dele, gosto, eu cara, gosto, fica eu bem gosto, bravão, mano. Eu gosto, mano. Esse Pô, alfinete é você foda. pra caralho, mano. Hugo Souza. Bota aí, Mario, fica. Pô, não sei se pode falar. Pode, Pode. na internet, Desculpa, sim. caralho. Vamos lá. Donelli. Donelli? Ih, Gosto muito do Donelli, mas vai embora. como André Ramalho. Com pessoa. Quem? André Ramalho. André Ramalho fica. Tem potencial. Olha. Tem potencial. Kaká. Vai embora. Pra ontem. Félix Torres. Tchau. Gustavo Henrique. Fica. João Pedro. Fica. Palácios. Veio? Ué, Nem veio. não veio. Nem veio, não. Tchau. Andileri. Fica. Hugo. Tchau. Léo Maná. Mas nem resolve, não é jogador. Isso não é jogador. Vai embora. Mateuzinho. Fica. Bidu. Fica. Gosto do Bidu. Eu gosto do Bidu Eu gosto também. do Bidu. Eu gosto do Bidu. Eu gosto. Eu contrataria outro lateral. Mas eu gosto do Bidu. Ele entra, ele sempre Né? mostra alguma coisa, né? Alex Santana. Ah, pelo amor de Deus, pai. Não, bora. Abraço, satisfação, levo no aeroporto. Carrídio. Esse joga pra Isso aí, joga de terno. Isso aí é bom demais. Fica. Bidon. Tchau. Charles. Tchau. Martinez. Fica. Rian. Tchau. Maicon. Tchau. Ranielli. Fica. Coronado. Fica. Oh, me surpreendeu. Fica. Vai ficar o mesmo time que tá hoje aí. Rodrigo Garro. Não, fica. Esse é monstro. Fica. Giovanni. Saiu, fico. Não, já saiu já. Já saiu? Já saiu. Héctor Hernandes. Ei, pistoleiro! Vai embora, pistoleiro! Vai embora, pistoleiro! Ele Vai faz os embora, golzinhos, ó, 3 golzinhos, É, né? meu 3 Deus do golzinhos. céu. Tem dificuldade com aquele negócio chamado bola. É. Kaique. Da Eu base, emprestaria, Kaique. cara. Eu emprestaria. Memphis. Fica. Yuri. Fica. Agora as duas grandes. Agora vem. Thales Magno. Tchau. Não tinha nem que Nossa prorrogar Senhora, velho. empréstimo. E para. prorrogou, hein? Para, 5 gols do E Campeonato prorrogou, Paulista, e- prorrogou o e empréstimo. prorrogou, Tchau. e prorrogou. Bora. É ruim. Ruim não é, mas não produz. É. E eu acho que ele tem potencial. É o cara que joga, se ele der um drible, ele se enche Ah, se de acha uma que moral é o- e aí ele vira o Pelé. É. Aí ele vai pé, Esse é o problema. Vai pra lá, e vai pra cá. Ele se empolga, Se velho. ele perde a primeira no jogo, Aí ele fudeu. entra no buraco da camada de ozônio e não sai mais. É verdade. Não sai mais. Romero. Obrigado, Romero. Muito obrigado. Mas nada tchau. mais. Cara, eu falo com Pô, dor no coração que eu gosto do e dar Romero. Deus pro Romero é difícil, né? Cara, eu gosto muito do Romero, bicho. E eu fui. A minha esposa é romerista. E eu fui. Romerista. e eu sempre fui crítico quanto mais do Romero. Mas sempre. O Romero não se esconde quando perde. O Romero é o cara que tá lá e dá raça. Ele ajudou a Mas gente a conquistar título. isso é verdade. Mas só que o atual momento do Romero não entrega. já são Então, pra mim. 33 anos de idade já também. É outro não jogador, dá. né? Nesse momento, lista de dispensa pro Romero. O contrato dele vai até quando, hein? Vai até o final do ano, né? Prorrogou mais um ano. Vai até o final desse Até o ano? final desse ano. Ah, então vai ser Acabou. a despedida dele. Vai esse ser ano, né? despedida. É. Vai ser despedida. Acabou. Mas foi bom. O Romero foi monstro. Cara, Representou. E eu vou dizer uma coisa. Pra quem vem aí pra ser presidente do Corinthians, tenha ideia do que é o Corinthians. Tenha ideia de quanto você representa. Tire qualquer ambição política, tire qualquer poder que você queira, tire qualquer impressão. É utopia? Você vive no mundo da lua, Rafael? Talvez eu viva eu vivo no mundo da lua. Mas sou corintiano, cara. E quem é corintiano sabe o que representa. Ainda mais quem é presidente. Ainda mais quem é técnico. Ainda mais quem é jogador. Você vai em qualquer lugar do Brasil, tem uma camisa do Corinthians. Você vai em qualquer lugar do mundo, tem uma camisa do Corinthians. A gente não está falando de torcida pequena. A gente está falando de uma nação de 30 milhões. O Corinthians foi colocado em xeque várias vezes. E várias vezes saiu como fênix. Se renasceu dos 23 anos. Porque o Corinthians não tem passaporte. Porque o Corinthians isso. Sempre deu resposta. E o povo pode ajudar o Corinthians a dar essa resposta.
Mas só que quem tá lá dentro tem que dar espaço pro povo. Não pode ser slogan só. Clube do Povo. Tem que dar oportunidade pro povo. Aumentar o quórum de votos. Ter uma reforma administrativa para você poder ter o poder de voto. Tem que ter os filtros, que é muito importante. Mas assim, amem mais o Corinthians. Quem tá lá dentro. Amem mais o Corinthians. Porque enquanto tiver com poder, enquanto tiver com é o meu nome, não vou pagar a administração antiga. Você tem que pagar a dívida do Corinthians. Claro. E eu não vejo isso no médio e longo prazo. Então é de um cara que, vou terminar minha participação, de um cara que ama o clube, como vocês amam o clube. Mas o recado que eu deixo, amem mais o Corinthians. Porque a gente canta que o Corinthians não é brincadeira e não é. Muita gente deixa de comer, de pagar a conta, para tentar comprar ingresso, que hoje é tão difícil. E para comprar é muito caro. Então hoje tiraram o futebol do povão. E não me venham falar que vai devolver pro povo. Não falem. Demonstrem que vão devolver pro povo. Porque o Corinthians é o time do povo. Mas hoje o povo tá sofrendo com você, Corinthians. E principalmente de quem tá lá dentro. O último que falou isso aí... Né? Eu vi uma frase nas redes sociais que ilustra bem isso, né? Criado por operários, roubado por empresários. Então, É mais ou menos isso. quem vai assumir, saiba o que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, não o rio de dinheiro que passa. Ô, Sgrilis, pra gente ir fechando aí. Ancelotti, o que você achou da primeira convocação dele? É o cara, não é? Luxemburgo, lá no programa do Galvão, ficou pistola. Tá louco. Eu queria que fosse ele, o treinador da seleção. Mas você critica. Você é o cara que aplaudiu muitas vezes na arquibancada, porque um cara de terno, bonito, terno Armani, como eu tenho, você precisa saber que as coisas inerentes ao futebol. Esse negócio de 442, prefixo de telefone, esse negócio aí que vocês ficam falando muito, eu inventei lá atrás. Eu levei o Bragantino. Ele inventou tudo. O Bragantino foi eu que levei. Esse negócio de psicólogo, de psiquiatra, de fisiologia, de proctologista no futebol, eu trouxe. Eu coloquei. Agora fica falando esse negócio aí. Qual é o nome desse moço? Charlotte? Caixote? Cabeçote? Cara, tudo que ele faz agora eu já fazia antes. Eu inventei o Mauro Silva. Eu coloquei o Mauro Silva no meu campo. O campo aumentou, né? O campo aumentou 16 o Rincon, metros. eu falei assim, Fed, vem cá. Fed, você tá jogando muito lá pra frente. Você vai ser um grande meio-campista se você for dar um passo pra trás. Então é muito importante que você entenda o que o futebol não foi inventado agora. Pelos Genzos. Pelos Genzos. Eu tenho muito título. Eu tenho dor nas costas de tanto título que eu levantei. Principalmente no Corinthians. Se eu voltasse, dava jeito. Voltou agora, hein? E é um prazer falar de futebol alto nível no seu programa, Alfinete. Muito obrigado por você ter me dado esse espaço aqui no Deuseba. Ele voltou aí e não deu certo, Vanderlei. Cara, ultrapassou. E eu tive confrontos homéricos com ele. Conta uma aí. Não, de várias, né? Falava assim, porque antes, quando eu cobri o Palmeiras, cobri o Palmeiras, né? Eu tava meio obeso, ele falava assim, Godinho, tem pergunta, tem que sair de casa, passar um melzinho na boca, muita perguntinha, pimentinha. E aí ele trouxe dessa época também. Caramba. Aí, então, várias perguntas eu falava assim, mas é você que acha. Meu time joga bem. O time do Corinthians não entregava nada. Eu falava, mas onde joga bem, ô Vanderlei? Tinha uns embates assim, e tanto que lá o pessoal falava assim, já vem aí Rafael versus Lucha. O duelo. É o duelo. Porque nas entrevistas pegava fogo, cara. Mas eu gosto do Lucha. O cara que ele tem personalidade pra caramba, né? Muito bom. Mas o Ancelotti falou e fugiu da pergunta. Eu acho que ele vai ser o cara. Você acha? Sabe por quê? Porque essa molecada precisa de alguém com respeito na beirada. E aquela imagem na Copa América do Dorival foi tipo, senta lá, Cláudia. E a gente vai decidir aqui quem vai bater o pênalti. Ficou muito evidente que esses caras, cagaram pro Dorival. Agora com o Ancelotti ninguém vai tirar farinha. E o Ancelotti sabe, conhece esses caras. Por quê? Trabalhou com basicamente todos eles do Real Madrid, trouxe o Casemiro para ser o capitão dele.
Ele vai saber municiar esse time, principalmente no plano defensivo. Porque é um cara que, assim, ele não joga com 3 zagueiros, ele não tem um trabalho assim que você fala assim, o Ancelotti joga com esse esquema tático. Ele sabe fazer variação de jogo. Mas eu tô muito curioso para saber. Quero ver o Ancelotti subindo ali para jogar na altitude. Então. Quero ver as dificuldades que ele vai ter aqui com as críticas do pessoal aqui no Brasil, que é diferente. A crítica aqui é pesada. Mas só que eu tô lendo um livro do PVC sobre, para não me estender, sobre a derrota de 98 até o título de 2002. Cara, tá muito parecido. Sabe por quê? Porque o Brasil perde em 98, tem um monte de vexames, perde para Honduras, troca de treinadores, escândalos com o presidente, e aí chega um nome em consenso, Luiz Felipe Scolari, que era o nome que todo mundo queria, com Palmeiras e tudo, todo mundo queria, com o Grêmio, aí chega o treinador que todo mundo queria. Ele barra o Romário, ele fala, não, o time é o meu. O principal nome, os principais nomes machucados, o cara não vai voltar, não conta com o Ronaldo não, não conta com o Rivaldo não, que esses caras não vão nem mais andar direito. O Ronaldo então, não vai andar mais. Geraçaian vai lá, não vai dar jeito. Os caras voltam e eles conquistam o título. Então, tá muito parecido. Que o Neymar vai ser o Ronaldo? Não vai ser. Tem o problema da geração, é outra geração, Mas né? vai ajudar. O Vini Júnior pode ser aí um destaque, você acha? Eu acho que ele vai Com o fazer Ancelotti, esse até porque time se conhece ele vai os dois fazer esse pra time caramba, jogar. O Rafinha vai ter posição, porque o Rafinha o hoje na Rodrigo ele não seleção... convocou. Mas tá machucado. Por isso, ele né? explicou, ele explicou. Eu acho que o Ancelotti vai ser esse cara. Se vai ganhar o Hexa ou não, não sei. Mas que vai voltar a colocar o Brasil no caminho das vitórias, de um Brasil respeitável, eu acho que ele tem tudo pra fazer isso. Agora com o Ancelotti, o Neymar não vai ser mais o dono da seleção, você acha? Não. Aí... Pode ser que continue sendo a referência ali pros moleques. Dono. Neymar é o dono da seleção. Não, dono. Acho que não vai ser, não. Pode ter ainda suas pequenas regalias, mas dono do jeito que era, não. Tem notícia do Neymar aí no seu WhatsApp. Olha aí, lê aí pra gente encerrar. É. Notícia do menino O Ney. Neymar tá louco e põe impor. É. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Engravidou o quê agora? Vai lá, olha aí. Notícia do Neymar. Quem que Vamos Não, ver. tá no seu WhatsApp, meu filho. Você mandou pra mim? Vamos usar com o WhatsApp agora. Oi. WhatsApp aberto. Você tá de sacanagem. Vai lá, lê aí a notícia. Eu vou ler. Pô, você impõe cada um, Alfinete. Vai lá, meu filho. Exame revela tempo gestacional de acompanhante que teria com o Neymar. Ou seja... E a mulher foi presa, é isso? A mulher foi presa? Da mulher que foi presa lá, daquela acompanhante lá que o, essa Neymar, mesmo. que o Neymar foi lá e colocou sósia. Ela foi presa, negócio de Isso. perfume. Por envolvimento de esquema Com de etanol. falsificação de cosméticos. Mano, imagina, você tá passando lá o Pode falar o negócio. nome dela? Pode? É notícia? Anne Awada passou por exames que estimaram o tempo de sua gravidez e a acompanhante ficou em evidência ao ir público em março deste ano expor que Neymar teria feito tchaca-tchaca na buchaca com ela e com uma outra mulher numa festa privada no interior de São Paulo. Esse é o nosso craque da próxima Copa do Mundo. Não, então. Mas foi o sósia lá, né? Mas então o filho é do sósia? É do sósia. Ah, o filho é do sósia? Não, o sósia. Ah, O Neymar chamou o sósia e usou o helicóptero do Neymar. Isso aí foi público e notório. Usou o helicóptero do Neymar pra pegar peça na imprensa. E enganou a menina também. Não era o Neymar, era o sósia do Neymar. então, Então ela tá grávida do sósia. Não tá grávida, não. Saiu agora aí o é? exame. fez o Tá exame, com 10 semanas. Ela engravidou do homem errado, então. Ela engravidou do sósia Engravidou do homem errado. Ela engravidou do sósia do Neymar. Rapaz, Será? ela foi dar o golpe e tomou o golpe no final. E ela foi presa porque Caramba, tinha álcool no cosmético, tinha etanol no cosmético, mano. E ela começou a vender o cosmético adulterado, brother. Caramba, Mas a velho. notícia... Mas Segundo a exame. filha do Neymar mesmo? A assim, notícia- aí é surpresa pra mim. Porque Então, o que A tinha sido notícia é essa. aqui tá dizendo Exame feito na cadeia comprova a gravidez de prostituta do caso Neymar. Ah, mas aí... Notícia do O Dia, que saiu agora há 15 minutos aqui, ó. Não, Que mas legal. aí é gravidez, mas que é do Neymar, aí tem que ver. Porque a questão
Rapaz. do Neymar era o sósia. E até o Léo Dias pediu desculpa, se retratou e tudo. Na época assim. Então, aí ela vai fazer agora o DNA. Ah, ratinho! Ratinho! Vai fazer o... sombra! Pela gravidez, já dá pra saber o DNA do... Já dá pra fazer. Esse teste Já Por dá. isso- de paternidade já no... Acho que dá pra fazer. Por isso que ele quer ir Já. embora, tá desesperado pra não ficar, né? Talvez é por Aqui, isso. ó, porque segundo as notícias... Tá grávida. Tá grávida. Agora tem que saber qual Neymar que foi. Se foi o sósia ou o original. Agora tá grávida do sósia ou tá grávida do... A última informação lá que até o Léo Dias teve que se retratar, que foi o sósia lá. Teve Ainda até bem que que o alfinete não tem sósia. Já viu que bosta, velho? Hã? Tá vendo? Os sósias estão aprontando aí, velho. que falar. Que viu? bosta. Você acha que é do sósia ou você acha que é do... Ah, do sósia? O sósia foi lá, plantou a sementinha, né? Você quer ligar pra ele pra O descobrir a Você pergunta? tem o telefone do sósia? Eu tenho. Vamos Você saber quer agora. apurar aí? Vai, vamos Energia lá. 97? Bora, Rafa. Exclusiva da energia essa. Peraí. Hein? Vamos lá. E deu ZebraCast junto, nós dois. Bora. Mas é Peraí. esse sósia aí? É, o sósia dele. Né? Então, eu preciso, Então, você tem que ver que se é esse aí. Não, ele tem aquele que é o originalzão mesmo, que eu faz preciso maior lembrar o sucesso. nome Não, dele. Só não sei se é esse aí. Sósia do brother. Neymar. Não, então, mas ele já veio aqui, ele é parceiraço. É? É. Que coisa, velho. Fofocanhada da porra. Deixa eu ver aqui, peraí. Puta, nós saímos do Corinthians, Puta nós que estamos pariu, na vai sementinha do do Pará. Neymar. É o Egon. O Egon, o nome dele? Que nome diferente, velho. Sósia do Neymar. Tá que pariu. Quem que engravidou? Começa agora uma enquete, gente. Segundo, pra Você vocês. precisa achar o número dele. Quem que aqui. engravidou a moça? Se vocês acham que foi o sósia do Neymar, ligue para... Aqui, ó. Venho publicamente me retratar sobre a informação veiculada recentemente na qual Neymar pai teria realizado um pagamento de R$80 mil num Pix com o objetivo de evitar um vídeo envolvendo seu filho com uma acompanhante de luxo, blá, 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 no dia 10 de março. Tá madre, né? Quem que é? Não, eu tava vendo o número. Não, aqui, ó. Medo de processo. Léo Dias se retrata em meio à polêmica com o Neymar. Venho a publicamente me retratar sobre a informação veiculada nas minhas mídias digitais recentemente, no qual foi divulgado que Neymar pai teria realizado o pagamento no valor de R$80 mil num Pix com o Sim. objetivo de evitar o vídeo envolvendo sua filha, o seu filho Neymar Júnior, com uma acompanhante no dia 10 de março. E ele se retratou também dando esclarecimento aqui, depois que foi divulgado que era o sósia que estava lá Era e o não o Neymar sósia. Júnior. Então o sósia, pelo que as evidências Eu estão não levando tenho mais aí o número que, dele. Fica no outro aparelho. que é o sósia. Bom, Cara, nós vamos um descobrir isso negócio aí. muito louco. Vamos ver o que vai acontecer. né? Deus. E agora, se tiver grávida do Neymar mesmo, essa história vai. Aí o Léo Dias vai deitar. ela vai- deitar e rolar, vai, brother. vai. Vai deitar Imagina. e rolar. Já pensou? Falando assim, tá vendo? Sabia. Eu sabia. Vocês tentaram me ludibriar, velho. O que você achou, agora pra encerrar mesmo, dessa declaração do pai do Neymar? Falou, o Neymar veio pro Santos pra ver se ia poder jogar. Para se condicionar. Pra né? se condicionar. Mas não falaram isso quando ele veio. Não falaram. Quando Falaram ele que veio, ia não vir falou. pra Era jogar amor, pra caralho. Quando ele amor. veio, não falou É. isso. Agora, pra mim, eles fazem o Santos de trouxa. Claro, E a torcida claro. dos seus maldó, né, velho? Da torcida do Santos. né? Sacanagem. Pra né? mim, eles fazem o Santos, mas de trouxa. Não, mas sabe que pareceu Não que o se faz Neymar isso, tinha né? várias propostas na mesa e não tinha proposta de ninguém, o Neymar. Nenhuma. E aí o Santos vem pra recuperar o Neymar. É claro, o Neymar viu ali que tinha o torcedor do Santos que sempre teve o carinho, era a fome com a vontade de comer. Porque era a melhor recuperação no lugar onde ele se sente à vontade, que o torcedor abraça ele, a torcida do Santos. Agora, se eu sou torcedor do Santos e ouço isso aí, acabou o amor, cara. Como é? Você quer que o cara renova? Tudo bem. É um grande jogador? É um grande jogador. Mas qual o custo-benefício que vai ter? Você vai vender sua alma. Até agora, 105 milhões o Santos Nossa, gastou. velho. 105 Mas o Santos tem milhões. prejuízo ou tem lucro com o Neymar lá? Com o que ele traz? O custo-benefício? Porque tem que dar 70% do valor do patrocínio pro Neymar. De todos? De todos. Tá no contrato do Então, Neymar. Isso é prejuízo. Tá no contrato do Neymar. Todos. Total prejuízo, velho. 70%. O cara não joga. Então, aí você imagina, um time que tem pouca receita É. e dá 70% dessa receita pro Neymar, são 105 milhões de reais em que? 5 meses? Que ele jogou o quê? 18 partidas? 10 partidas? É um recorte muito curto. Belo amor, hein? Prejuízo total. Você é louco, velho. Não, e o Neymar, pai, falou, ó, não, nós assumimos o risco. 105 milhões de reais assumiram o risco. Mas eu fiquei O que eu impressionado Pode falar, Alfinete, desculpa. com a entrevista do pai do Neymar. Falou, não, eu vim aqui pra reestruturar o Santos, eu vou ficar
sobre a carreira do Neymar, pra onde ele vai, eu ainda não decidi. Tá claro que ele que manda na carreira do filho. É claro. Ele É o dono da firma, né? Ele é o dono da firma. É. O Neymar é uma firma, e o Neymar pai é que gera a firma. Que gera a firma. É. Vai jogar na MLS, cara. Vai jogar com o Messi, eu também acho. Vai jogar com Eu o tenho Messi. esse palpite faz tempo Depois aí, da velho. Copa do Mundo, a Copa do Mundo é a última coisa em alto nível que o Neymar vai fazer. É. Depois, vai jogar MLS, depois vai jogar na Arábia. Na Arábia Ele não vai, que ele já Na foi. minha opinião, ele vai antes, Rafa. Pode ser. Até pra promover, Pode ser. vai ser nos Estados Unidos a Copa. Sim, Então vai sim. promover lá Neymar, Messi, todo mundo lá, faz aquelas promoções, E se marketing pra bobear, caramba. pode ir até agora nessa janela. aí, de não renovar não, e não vai ir renovar, nessa não. janela. Ele vai deixar o Santos na mão, velho. Escreve aí. Jesus. Tá muito assim, não sei. Para, velho. Olha, vou te Cara, que falar. mancada com a torcida do Santos, velho. Sacanagem, velho. R$1 milhão ou o seu time campeão desse Mundialzão? Se o Corinthians pudesse. Pra mim, R$1 milhão, pra mim. Ou o Corinthians campeão desse Mundialzão. 1 milhão pra mim, porque Mundial nós já tem 2. É. Não, mas esse Mundialzão aqui. Tô falando esse Mundialzão aqui que é difícil. Esse Mundialzão. Quem vai ganhar esse aí? Esse aí, time da Europa, cara. Real Mas Madrid, aí- Inter de Milão. não vai PSG. sair muito de Real Madrid, PSG de vai Barcelona, estar também, né? desses caras assim. Não vai sair muito desses caras assim. Não vai. Eu acho que o Liverpool, Barça não vai estar, o Liverpool. parece, né? Barcelona não tá. Não, Não tá? tá. Deixa eu ver Não tá. aqui. Não tá. Eu tô tão por dentro desse É, Mundial de Barcelona clubes, não cara. Não tá. Deixa eu ver aqui. Se o Barça tivesse, favoritaço pra ganhar, né? Mas Nível, não- deixa eu ver aqui. não Eu vai vou tá. ver O aqui City vai tá. tabela do Mundial. O City vai O estar. City vai estar? City vai estar. Real Madrid, City. City. Real Madrid, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Bayern de Munique. Tem uns times Ó, bravos aí. Grupo A, Al-Ahly, Inter Miami, o time verde e Porto. Quem vai passar nesse grupo aí? Passa o time verde e o Porto. Quanto vai ser o jogo aí do time do Messi contra o Palmeiras? Cara, é na última rodada, brother. Eu acho que o Inter Miami vai Putz. ganhar, hein? O do Messi, cara. A pessoa, O Messi é um gênio, velho. O Messi driblando todo mundo. Fez uma Que coisa delícia. linda. Que delícia. Aí Atlético de Madrid, Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle. Botafogo. Nossa. Botafogo. Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca. Nossa. Cara, tem uns Vixe, o jogos Boca não, assim. não jogou nem a Sul-Americana. esse ano. Boca tá bagunçado. Aí é um time que vai no lugar do Leão do México, Chelsea, Flamengo e Esperança da Tunísia. Meu Deus. O Flamengo tem chance, velho, de passar com o Chelsea. hein? Inter de Milão, River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamond do Japão. Eita, esse tá brabo, hein? Borussia, Fluminense, Ulsan da Coreia e Saldons lá da África do Sul. Tem umas porcarias. Não, o Fluminense vai pegar o Borussia na estreia. Al Ain, Juventus, City e Al Haddad Casablanca. Eita. Não, mas vai lá pro grupo A lá. Aí Al Hilal, Pachuca, Real Madrid e Salzburg. Vai lá pro... Uruá, vamos lá. Al Ali, Inter Miami, time verde e Porto. É o primeiro jogo? Primeiro jogo aqui, vamos lá. O primeiro jogo é contra o Porto, no dia 15. Já é o primeiro É jogo. o primeiro jogo contra o Porto. E aí, o que vai acontecer nesse jogo? Porto. Eu acho que o Porto O ganha Porto também. ganha. O Porto ganha. Tá forte o Porto? Forte não está, porque o futebol de Portugal também é contestado. O Palmeiras vai fazer jogo duro, mas acho que o Porto vai Eu acho que ganhar. o Palmeiras vai jogar contra todos, bem assim. Agora, se vai ganhar... Então, vamos supor que perde esse jogo. Empata, vamos lá, empata o jogo com o Porto. Próximo jogo quem é? Com o Al-Ali, ganha do Al-Ali. Al-Ali, você Mas lembra time como é, chato, né? Tirou. Time é chato, Al-Ali, é, Al-Ali, time você chato. lembra? Esses caras, meu. Time chato, Esses velho. caras, você vai achando, tá Time bom. chato. E aí depois tem o Inter Miami do Messi e do Soares. Não, ó, Nossa. Não sei não, pra hein? ficar na primeira fase. Não pode sei não. ficar, hein? Ó, o Porto tá em terceiro no Campeonato Português. Então, Tá atrás do Sport e do Benfica. rapaz. Não, hein? Al-Ali. Tem histórico, mas né? pela tradição. Vai jogar Messi. O Soares tá lá ainda, não? Soares tá lá. Tá lá. Messi, O Soares. último jogo foi 4-2, É. com 2 gols do Messi, um golaço e 2 do Soares. E Jordi Alba também. Mascherano é o treinador. E não é Kings League, hein? Não é Kings League, não. Tá vendo? Você acha que não dá pra ficar nessa primeira fase? Rapaz, Vou torcer muito pra que isso ia aconteça. ser bonito, Aí é bom hein? que as piadas renovam. Aí Sim. param de zoar o Corinthians da Sul-Americana e volta a zoar. Isso Ah, a gente mesmo. já pode preparar um acesso negado. no Já Mundial. isso, Preparar bem caprichadinho. Vamos preparar. Vamos. É isso, meus É queridos. isso, grande Rafa Mano, monstro, muito velho. Bom, valeu, Tá louco, obrigado, velho. Rafael Sgrilles. Valeu, meu brother! Prazer, Valeu, Rafa. Alan. Obrigado, Tamo junto. obrigado aí a galera Monstro. aí que fez
Porra, a velho. transmissão aí. Muito obrigado. Galera, Energia 97 todos os dias, lá fazer aquele merchando bem, 11h30 da manhã, lá no tempo de jogo. Grande abraço, galera. Bom E obrigado demais. por... Cara, o Deus Zebra, eu sempre gostei de ver quando tinha o Sormani também. O Sormani, cara, Ele é. é figuraça. muito gente boa, cara. Aquele arruma de treta. Aquele arruma de treta. Alfinete, cara, Obrigadão. sucesso sempre pra você. Sabe do carinho que eu tenho pelo seu trabalho. Vamos trabalhar junto na Central do Timão, com certeza. Tô esperando o Ciro tirar o escorpião do Tá bolso. certo. Né, tirar o escorpião do bolso, mas faremos ali uma grande dupla. Alan, obrigado, Prazeraço, prazerzaço. Rafa. Demais. Top. Essa camisa é top, mano. É. Parece até original. Lógico que é original. Tá me zoando, velho. Tá me zoando. Tchau, gente. Valeu, galera.